A história continua com a escória de antes pedindo para que nosso protagonista entregasse a gravação feita anteriormente por ele. Do contrário, ele não iria conseguir sair dali. Como resposta, ele perguntou se o rato de laboratório estava o ameaçando, afirmando que também tinha gravado o comentário anterior dele. O inseto então começou a ficar revoltado com a vida, mas ele não estava nem aí para a gravação do nosso protagonista e ordenou que a seguidora de ratos chamasse os seguranças para não deixar nosso protagonista ir embora. Não demorou muito e os seguranças por fim chegaram, e a única coisa que o Strume sabia falar era para que eles pegassem o telefone de Lin, mas nosso protagonista é insano e o cara já tava com a guarda armada para poder acabar com o primeiro que tocasse nele. De repente, chega uma bela mulher perguntando qual era o motivo daquele alvoroço todo, e logo que ela viu nosso MC, ela começou a se perguntar o que ele estava fazendo ali, nos mostrando que essa garota já conhecia ele de algum lugar. E por algum motivo, eu sinto que eu já vi essa personagem em algum lugar também, mas vamos continuar com a história. A escória então fala o que estava acontecendo no local, dizendo que acabou de ter uma reunião com os entregadores e aquele cara, que no caso era nosso protagonista, estava gravando a reunião secretamente e pediu em seguida para que ela não se preocupasse, que logo eles iriam expulsá-lo dali. Pelo visto, essa garota tinha uma posição acima dos outros funcionários ali, e como ela não queria ouvir as baboseiras dele, ela simplesmente pediu para que ele pegasse suas malas e saísse dali imediatamente. A Cascavel então pensou que ela estava se referindo justamente ao Lin, porém ela logo corrigiu o comentário da garota, dizendo com cada palavra que estava demitindo eles dois. Além disso, ela disse que não havia nada que não possa ser gravado naquela sala, e o comportamento deles deve ser tão prejudicial à imagem da empresa que eles têm até mesmo medo de serem gravados. Assim que ela ordenou aos seguranças que tirassem aqueles ratos de esgoto de sua frente para irem ao departamento de recursos humanos, assim eles o fizeram. E a garota de antes, que defendia o gerente a todo custo, agora estava jogando toda a culpa pra cima dele. Na hora que as coisas apertam de verdade, é que sabemos quem realmente está com a gente. Depois desse alvoroço todo, deu pra ver que as pessoas ali reunidas acabaram comemorando a demissão dos dois estrumes de antes, mas a garota ainda não estava satisfeita e lançou um olhar para Lin, fazendo com que ele já tremesse na base. Mas para surpresa dele, ela apenas pediu para que ele não desse mais trabalho para ela, e ele disse que eles apenas bloquearam o acesso dele e disseram que ele não seria liberado até o término do treinamento dele ali, e por isso ele tinha ido até o local atual. Como ela não tinha se demitido ainda, era apenas questão de tempo até que o acesso dele fosse desbloqueado, mas ela perguntou o que aconteceria se ela não tivesse visto aquela cena anterior, perguntando em seguida também se por algum acaso ele teria lutado contra os seguranças se esse fosse o caso. Ele até tenta disfarçar dizendo que não, mas pela forma que ele estava armado antes, deu pra ver que o primeiro que desse um passo em direção a ele iria conhecer o amiguinho do tridente com um único golpe. Ele também disse que no final das contas ele era dono da empresa, então era uma pena que a equipe dele tenha que ir até ali somente para resolver seus problemas, e deu a ideia de que eles fossem logo trabalhar em seguida. Na saída da sala do RH, os dois estrumes de antes estavam com cara de acabado, e pouco tempo depois a garota de antes apareceu novamente. O cara, revoltado com a vida, então perguntou para ela se realmente era necessário que ela fosse até ali somente para supervisionar a demissão deles, mas ela ignorou completamente o que ele disse e perguntou para outra garota do escritório se ela já tinha preparado toda a papelada, e aparentemente o processo já tinha sido concluído. Sendo assim, agora era a hora de entregá-las. Ao ouvir o que a garota disse, ela entregou seu pedido de demissão pessoalmente para ela, fazendo com que os dois ratos de antes ficassem sem entender completamente nada, e em seguida, eles perguntaram se ela estava ali somente para se demitir. A garota então afirma que sim, porém antes de se demitir, ela gostaria de demitir eles dois também, portanto, não tinha para onde eles pedirem socorro, afinal, era o fim da carreira para eles. Se o cara já era revoltado com a própria vida, agora ele já estava incorporando o próprio cara do tridente dentro de si, de tanta raiva que ele ficou da bela dama em sua frente, mas, novamente, eles foram completamente ignorados, e ela se despediu elegantemente da presença daquelas escórias, e a única coisa que ele sabia se perguntar era quem foi que eles tinham ofendido naquele dia, para estarem passando por algo assim. Após essa bagunça toda que aconteceu recentemente, ela estava do lado de fora conversando com o nosso protagonista, e ela afirmou que todas as formalidades já tinham sido cumpridas, mas antes de se despedirem, ela pediu para que ele por favor excluísse a gravação, afinal de contas, era o antigo emprego dela, e já tinha sido decidido de que haveria algumas mudanças naquela empresa. Ele então responde que na verdade não tinha gravado nada, apenas tinha enganado os dois estrumes de insetos de antes. O cara é um gênio, fez ele se entregar imediatamente somente com um blefe. Como ele ainda tinha trabalho para fazer, ele se despediu da bela dama de antes, e ela disse que veria mais tarde. Algo me diz que essa garota é amiga da divina dama, mas como faz um tempo que eu não vejo eles juntos, eu não me lembro mais quem ela é. Enquanto ele dirigia calmamente até o segundo local onde ele trabalhava, a garota do sistema de antes acabou aparecendo, e por sinal, essa é a segunda garota mais linda desse manhwa, só perde pra divina dama. Mas voltando pra história, ela o parabenizava por alterar as condições de funcionamento da equipe secundária, e também pelo cumprimento antecipado da carreira bônus. Como recompensa, ele ganhou 2 bilhões, e ele ficou impressionado por já ter chegado no final daquela carreira. No painel em sua frente dizia que a nova carreira dele seria como médico, e ele já pensou que aquela profissão seria um tanto quanto desagradável,
possível. E já que ele não tinha mais pressa para ir pegar o pedido, ele iria ir até a casa da tia Liu comer arroz frito com ovos. Nada mais justo depois de um dia cansativo de trabalho. Só que não. Pouco tempo depois, ele então chegou até o local onde a tia Liu preparava os arroz. Quem recebeu ele foi justamente a garota de antes que ele tinha salvo, e que por sinal chamava de irmão mais velho. Sua tia logo pediu para que ele se sentasse e ele pediu pelo arroz famoso dela. Além disso, Lin perguntou algo para a garota de antes, mais precisamente se ela tinha alguma universidade em mente, já que os exames estavam se aproximando. A jovem dama responde dizendo que queria ir para a Universidade Fudan, e quando ele perguntou em qual área especificamente ela se interessou mais, ela contou para ele que gostaria de estudar medicina, justamente a carreira que agora ele iria atuar. Um dos clientes então perguntou por que de ela não ir para a escola de artes e se tornar uma estrela, e ela responde gentilmente dizendo que uma pessoa disse a ela que o setor de entretenimento era muito confuso, e por esse motivo ela não queria fazer parte disso. Logo a tia dele chegou com um prato de arroz frito, e ela comenta que sua filha estava prestes a fazer os exames, e como ela e o tio dele nunca tinham ido à escola, pensou que ele possivelmente talvez pudesse ajudar a jovem com essa decisão, mas ele apenas responde sua tia dizendo que não tinha problema algum, e se ela precisasse de ajuda, bastava ligar para ele, fazendo assim com que a jovem de antes ficasse ainda mais admirada com seu possível primo, que ela por sinal chamava de irmão. Mas não contente ainda, nosso protagonista diz que daria um celular e um computador para ela quando ela entrasse na universidade. O cara é humilde demais, um dia eu vou ser como ele. Isso acabou fazendo com que a jovem de antes acabasse ficando tanto quanto constrangida talvez, mas ela dizia que celulares e computadores custavam muito dinheiro, e repentinamente ele percebeu uma pessoa que o conhecia e perguntava o que ele estava fazendo ali. Vemos então que a pessoa que o chamou era justamente sua ex, que já estava se vestindo igual a uma... Bom, eu prefiro ficar calado. Mas a garota perguntava se ela conhecia o bonitão em sua frente, e ela respondeu sua amiga dizendo que ele era seu ex-namorado, dizendo também que eles tiveram uma briga muito tempo atrás e por isso eles terminaram. Logo a Cascavel se sentou ao lado dele, já interessada em outras coisas, como o dinheiro que ele possuía, mas ela comenta que foi o destino que fez com que eles se encontrassem ali, naquele presente momento. Mas sendo destino ou não, esse não era um destino que ele queria. Ainda bem que esse protagonista não é gado de mulher. No entanto, a Naja tóxica não brinca em serviço e decidiu fingir ser uma pobre coitada dizendo que estava errada, pedindo para voltar com nosso sigma de respeito. O pior de tudo é que a Sukuri Suprema ainda teve a audácia de dizer que não era somente por causa do dinheiro, e sim porque realmente gostava dele. O engraçado disso tudo é que no primeiro capítulo que eu fiz o recap desse manhwa, ela claramente descartou o nosso protagonista como se fosse nada, e estava completamente decidida a se casar com outro cara rico somente por dinheiro. Acho que eu vou passar óleo de peroba na cara dela pra ver se ela cria vergonha nessa cara. E então decidiu usar as palavras que ela tinha acabado de dizer contra ela, e perguntou se ela realmente estaria interessada por ele se ele não tivesse dinheiro, como no passado, dizendo também para que ela fosse logo embora e o deixasse em paz, até porque ele queria degustar de sua comida sossegado. A Viúva Negra então disse que se ela estivesse interessada somente em dinheiro, que um raio caísse sobre ela, e como eu queria que um raio realmente caísse em cima da cabeça dessa medusa traiçoeira. E pela cara do MC, até mesmo ele pensava da mesma forma que eu. Dessa vez quem decidiu jogar sujo foi ele, e disse para que ela fosse até aquela mesa ali na frente e pegasse os restos que estavam sobre ela. Rapidamente ela o fez, mas pelo jeito que ela agiu, isso acabou deixando a tia de Lin um tanto quanto surpresa e assustada ao mesmo tempo. E pelo visto, não somente ela, mas a amiga dela também, que por sinal perguntava se ela tinha ficado maluca por acaso. Em seguida, Lin acabou deixando seus hashis sobre a mesa e decidiu se retirar, dizendo para que ela ficasse ali e trabalhasse duro. A Sukuri então pensou que tinha liberdade bastante com ele e disse que iria acompanhá-lo, já que ainda não tinha andado no carro de luxo dele. Após Lin ouvir isso, ele perguntou o que ela quis dizer com aquilo, até porque ele não tinha mais nada a ver com ela. Isso foi o bastante para Naja, que já estava no limite de seu teatro, e a prima dele no fundo só dava risada da vergonha que a Sukuri estava passando. Felizmente ela tirou a máscara que estava sobre ela, nos mostrando assim sua verdadeira aparência de traidora que merece permanecer sozinha pelo resto de sua vida. Uma pessoa então estava à espera do nosso protagonista, dizendo que a moto dele já tinha sido consertada e eles tinham feito algumas modificações, aumentando assim a velocidade e a segurança ao mesmo tempo. O MC então agradece, e como ele tinha um compromisso nesse atual momento, pediu para que o jovem levasse o carro esportivo dele de volta. Um tempo depois, temos então um corte para um tipo de edifício empresarial, e vemos uma personagem que não aparece já tinha um bom tempo, que é justamente a nossa divina dama, a superioridade entre as mulheres nesse manhwa. Até mesmo Lin estava encantado com a bela senhorita em sua frente, e ele acabou soltando um comentário sobre a roupa que ela estava usando, já que normalmente ela veste roupas mais casuais e profissionais. A divina dama então se vestiu daquele jeito somente para combinar com a moto dele, e perguntou o que ele achava do novo visual. Como resposta, ele apenas disse que combinava perfeitamente, e sendo bem sincero, eu acho que qualquer roupa combinaria com ela. Mas depois disso, ele comenta que aquela roupa que ela estava usando combinava mais ainda com ele. O cara é ninja, mal consigo acompanhar seus movimentos. Ele já tá amaciando a carne discretamente, meu patrão. E por fim, eles saem na moto do nosso MC para irem ao seu compromisso final. Temos então um corte para uma empresa de design em Alu, e a senhorita Ji estava sendo recepcionada
apaixonada pela garota e um outro rapaz também, o apresentando como Dao Yu-Shu, que era responsável pela empresa Delphi na região da Ásia. Educadamente ela responde, dizendo que a Delphi era uma fabricante de navios de cruzeiro de classe mundial, sendo assim era uma grande honra para ela conhecer ele. Com uma piscada tóxica, o Strume se apresenta e diz que não esperava que a presidente Ji fosse uma jovem tão bonita, soltando um comentário em seguida que ela realmente emocionava o coração das pessoas. Logo que a Divina Dama percebeu as intenções ocultas que ele deixou aparecer com o comentário anterior, ela decidiu simplesmente deixar o Strume de inseto falando sozinho, até porque ela é uma mulher de verdade, com dignidade e respeito. O cachorrinho então achou essa atitude dela um tanto quanto rude, somente por ela não querer cumprimentá-lo, mas ela responde que todos ali são empresários e falar sobre dinheiro era a única coisa que realmente importava. Sendo assim, não tinha motivo algum para ele se preocupar com detalhes tão pequenos. O inseto acabou ficando com raiva do comentário que ela tinha feito, a chamando de arrogante e dizendo que mesmo se o gerente do projeto, que no caso é nosso protagonista, estivesse ali, ele teria que mostrar respeito perante ele. E por falar nele, logo ele aparece, perguntando quem era aquela escória e se por algum acaso ele era digno de receber seu respeito. Depois de ouvir isso, o Strume de inseto perguntou o que tinha de errado com ele, pensando que ele era apenas um motorista, e perguntou se ele sabia se por algum acaso Lin sabia quem ele realmente era. Completamente alterado dessa vez, já com raiva por ele ter tratado mal sua divina dama, ele perguntou quem então era ele. Nesse momento, um minuto de silêncio pairou no ar, e não se ouvia nem mesmo moscas no local, até que a garota que estava do lado da escória chamou pelo nosso protagonista. Só então a ficha caiu para o inseto de antes, que não fazia ideia que aquele em sua frente era exatamente Lin. Como desculpa, ele tenta dizer que tudo foi apenas um mal entendido, e se ele soubesse do relacionamento dele com a divina dama, ele não teria coragem o bastante para dizer o que ele tinha dito anteriormente. Como resposta a esse ser completamente descartável da sociedade, Lin responde que eles estavam mudando de fornecedores a partir de agora, portanto ele não era mais necessário ali e ordenou que ele fosse embora. Isso foi bastante para ele reconhecer seus erros, mas infelizmente para ele acabou sendo tarde demais. No entanto, ainda assim ele pedia por mais uma chance, dizendo que a empresa deles realmente queria cooperar com Lin, mas era tarde demais, e o protagonista já estava perdendo a paciência por ter que mandar a escória ir embora 2 vezes seguidas, e por fim ele saiu dali imediatamente após a segunda ordem dada. Nesse momento, a divina dama acabou fazendo uma carinha que sinceramente me deixou encantado com tanta fofura. Depois disso, ela disse para que ele deixasse isso pra lá, até porque não valia a pena perder tempo com esse tipo de gente, perguntando em seguida se eles não iriam ir juntos para a reunião, e ele responde que infelizmente ela teria que ir sozinha, já que tinha algumas coisas para poder resolver, e por fim ele decidiu se retirar, deixando a deusa na companhia da garota de antes, que por sinal acabou soltando um comentário que a invejava muito, já que ele era muito rico e ainda assim a trouxe pessoalmente, mas ela responde que isso não era nada mal, mas é claro que ela não tá ligando tanto assim pro dinheiro dele. Quando Lin já estava um tanto quanto distante das garotas, ele recebeu uma ligação de seu amigo da escola, que dizia que já estava terminando o trabalho e perguntava onde ele estava, e como ele estava do lado da Cisco, ele chamou Lin para que eles fossem jantar juntos, e o protagonista disse que logo iria buscá-lo. Chegando no local, ele achou o prédio deles bem luxuoso, e em seguida vemos o amigo dele saindo da Cisco, e por fim ele se despediu do gerente de marketing daquela empresa. Logo que ele viu Lin, ele perguntou o porquê de ele ter trocado de moto, comentando que aquela também era muito bonita, mas ele não sabia do que seu amigo estava falando, e perguntou o que ele quis dizer com aquilo. Já mudando completamente de assunto, ele dizia que a Cisco mudou de ideia novamente, e eles disseram que a segunda entrega será adiada por 6 meses. Lin acabou não acreditando muito nisso, já que aparentemente eles tiveram uma boa conversa no dia anterior, e perguntou o porquê de eles terem mudado de ideia tão de repente. O jovem então disse que a Transportes Blá Blá também queria entrar nessa, e não havia como uma empresa pequena como a deles conseguir fazer alguma coisa, e nos pensamentos de Lin nesse momento, ele apenas pedia desculpas para seu querido amigo, até porque ele tinha 20% das ações da Blá Blá. Logo em seguida, o amigo dele revela ter dito a eles que a Longxin e a Cisco são as líderes, e se eles demorassem muito, o mercado seria tomado. Como resultado disso tudo, eles disseram que vão pressionar a Longxin até a morte, e em suma, a Cisco são apenas um bando de ladrões. Após ouvir o que ele tinha acabado de dizer, Lin ficou um tanto quanto inconformado com aquilo, e disse que como nesse dia eles não tinham nada para poder fazer, perguntou para seu amigo o que ele achava de eles irem ver o mar. A única coisa que o jovem então soube fazer nesse momento, além de ficar impressionado, foi perguntar se dava para conectar na rede Wi-Fi do navio, fazendo assim com que nosso protagonista o chamasse de nerd. Temos um corte para a empresa de Lin, e seus funcionários que ele tinha contratado recentemente graças à Divina Dama, estavam à espera dos homens em sua frente para a reunião. Por sinal, esse homem acabou apresentando um dos cabeças da Cisco, e pelo que eu entendi, o do meio era o vice-presidente da Cisco, e o diretor do instituto de pesquisa deles também estava presente ali. Com uma cara de cansado, o jovem Ki cumprimenta os rapazes em sua frente, e a jovem complementa em seguida dizendo que o diretor Ki tinha um voo naquela tarde, portanto era para que eles fossem o mais breve possível, falando com clareza e honestidade também. Rapidamente, o jovem disse para que o presidente se apressasse e apresentasse as patentes dos chips que eles tinham para Ki. Assim sendo, logo ele começou a apresentação, e o jovem Ki faz uma pergunta afirmativa, dizendo que as 2
2 dúzias de tecnologias patenteadas mencionadas pelo presidente Liu são todas da propriedade deles. Sem fugir do assunto, o presidente afirma que sim, e poderia levar o relatório das patentes para que ele inspecionasse caso ele quisesse, mas Qi responde que isso não era necessário e apenas queria ter certeza de uma coisa, que a tecnologia de chip deles fosse a melhor do país. Isso fez com que o gerente garantisse que, com certeza, a tecnologia deles seria a melhor do mercado e em 5 anos ninguém iria superá-los nisso. Como foi o presidente Liu quem tinha dito isso, o jovem Qi disse para que eles acrescentassem uma garantia antecipada no contrato, onde basicamente em 1 ano ninguém iria superá-los. Com um pouco de receio, o presidente então pergunta se isso era realmente necessário, e a garota responde que sim, já que eles estavam sendo honestos com eles e eles nem mesmo podiam fazer algo assim. E essa era realmente a garota que livrou nosso protagonista de problemas anteriormente. Eu sabia que já tinha visto ela em algum lugar, só não lembrava onde. Como eles acabaram ficando sem resposta, Qi chamou a garota Yuan para ir embora, já que não tinha necessidade de eles continuarem a conversar sobre isso. Logo que ele disse isso, o jovem, que eu nem sei se é presidente ou funcionário mais, disse que o pedido dele não era um grande problema, e eles estavam bem com ele, portanto não precisava que Qi se aborrecesse com isso. Mas esse Qi sabe negociar, e disse que agora era tarde demais, até porque a atitude hesitante dele recentemente fez ele temer essa parceria, pensando que talvez a Cisco estivesse escondendo alguma coisa. Antes que ele pudesse se retirar completamente, o presidente disse que eles poderiam oferecer o triplo, e disse também que se eles não conseguissem garantir o avanço de todos os produtos deles em 1 ano, eles pagariam 3 vezes mais a indenização. Com um olhar ameaçador, Qi perguntou se eles pensavam que eles valiam tão pouco assim para oferecerem apenas 3 vezes a mais, e já completamente desesperado, eles disseram que o valor seria de 5 vezes o dano. Após ouvir isso, ele olhou calmamente para sua colega de trabalho e por fim decidiu fechar o contrato com eles, dizendo que estavam felizes em cooperar com eles. Além disso, pediu para que o presidente ligasse para alguém e pedisse que eles preparassem um contrato. E por falar em contrato, o valor do contrato em si era de 3 bilhões. Rapidamente ele ordenou que alguém fosse e imprimisse aquele contrato para que eles assinassem naquele mesmo dia. E um tempo depois, vemos ambas as partes fazendo suas assinaturas nos contratos mencionados anteriormente. E após as negociações feitas, eles se cumprimentaram para poder se despedir. E voltamos nesse momento então para o edifício Lin Yun, que era as torres gêmeas do nosso protagonista. Enquanto a garota dizia que a missão tinha sido concluída com sucesso, o jovem Qi estava completamente exausto daquela negociação cansativa. Ela dizia que eles assinaram um contrato de 3 bilhões, e caso a outra parte falhar, ela deveria pagar 5 vezes o valor das perdas liquidadas. Lin então acabou dizendo algumas coisas que eu não entendi muito bem, mas ela dizia para que ela desse a ele uma perna extra, dizendo que o frango do Lao Qi seria pago pela empresa. Talvez ele estava se referindo que iria pagar um jantar para o jovem Qi, ou algo assim. Eu realmente não entendi essa parte. Após isso, ela disse que o contrato estava assinado e perguntou se eles realmente tinham que se mover logo em seguida. Mas enquanto ela falava com Lin, o jovem de antes acabou recebendo uma ligação da Cisco, e após desligar o telefone, ele foi desesperado falar com o protagonista, dizendo que eles estavam no limite, revelando que eles tinham acabado de assinar o contrato e já estavam pedindo para que eles fizessem o pagamento, fazendo com que tanto o nosso protagonista quanto a garota ficassem sem entender praticamente nada do que tinha acabado de acontecer. O jovem complementa dizendo que Yoon Ji-min pediu um pagamento antecipado de 500 milhões para começar a produção, e ele fez isso de uma maneira muito rude, fazendo com que Lin pensasse que eles realmente estavam em alerta para um possível golpe, e até mesmo a garota percebeu que a Cisco estava aparentando estar hesitante do outro lado do projeto, e Lin apenas achou melhor pagar para talvez causar uma boa impressão para eles. Como isso era para ser apenas uma atuação, ela perguntou completamente assustada, já que de fato ela pensou que isso tudo seria apenas uma mera atuação. Lin então responde que com o volume atual da Cisco não tinha nem chance de eles obterem 3 bilhões de lucro, e o pagamento antecipado deles convenceria a Cisco e passaria a credibilidade no projeto deles, dizendo em seguida que com 2,5 bilhões de yuans restantes em lucros, eles iriam pedir por um financiamento. Nesse momento, a garota entendeu o objetivo dele, já que eles realmente não teriam outra alternativa a não ser pedir pelo financiamento. Antes de sair, Lin disse para que seus funcionários ficassem de olho em suas finanças, e talvez eles recebam um bônus no final do ano, dependendo do que acontecer. Assim sendo, como ele já tinha um compromisso marcado, ele se despediu deles. Enquanto ele ia para seu compromisso em sua moto, vemos essa senhora logo do lado dele, que por algum motivo acabou acertando a moto do nosso protagonista, e perguntou se ele não sabia dirigir para ter feito isso. Mas como a moto dele estava parada e o semáforo estava verde, ele disse para que ela parasse com o teatro todo. Já deu para ver que essa cascavel não passava de uma golpista e queria que Lin pagasse pelo dano que ela mesma causou em sua moto, mas na verdade era ele quem deveria pedir dinheiro, já que foi a escória quem bateu nele propositalmente. Depois disso, um guarda de trânsito aparece perguntando o que estava acontecendo, e a velha cascavel, que já estava com o pé na cova, dizia que ele tinha batido na moto dela. Além disso, ela precisava ir a um hospital fazer um check-up e ele tinha que pagar as despesas médicas, o que uma pessoa insignificante não é capaz de fazer para conseguir propina daqueles que tiveram sucesso na vida. Nunca vi nada igual assim. Quando o policial avistou a moto do protagonista, até ele ficou impressionado e encantado com aquela moto. Depois disso, o policial pediu para que a cobra ficasse calma, até porque eles tinham câmeras de monitoramento, e eles iriam examinar
examiná-las como evidência do que aconteceu, e ele ainda mostrou a gravação para ela, dizendo que não havia sinal algum de que a moto dele tinha se movido, portanto, ela tinha total obrigação de pagar os danos da outra parte, que seria do nosso protagonista. Isso fez com que a velha golpista ficasse sem saber como agir, ainda mais nesse momento que a máscara dela finalmente caiu. Ela então decidiu aumentar ainda mais seu teatro, chegando a ficar de joelhos e afirmando que Lynn tinha batido nela, dizendo em seguida que iria registrar uma queixa sobre isso. Ainda bem que esse policial é uma boa pessoa, e disse para ela que ela deveria se preocupar com a batida em si, até porque a moto dele valia mais de 6 milhões, e o custo do reparo deveria estar em torno de 300 mil, portanto, era melhor que ela já começasse a pensar em como iria pagar por isso. A Cascavel, que já estava para ver o carinha do tridente espetando ela, disse que isso era tudo mentira, e que ela iria ligar para seu filho que também era rico. E por falar no filho da Cascavel, 20 minutos depois ele chegou, perguntando se estava tudo bem, e a Sucuri apenas dizia para que o filho dela fizesse alguma coisa para que eles pagassem, mas logo que ele viu quem era o cara que ela estava se referindo, percebeu que era alguém que ele não podia mexer. Assim sendo, rapidamente ele começou a pedir desculpas, dizendo que era um pesquisador do Instituto de Longshin, que era aquele que Lynn tinha ganho, e ele sentia muito por sua mãe estar tentando aplicar um golpe nele. E só quando a cobra percebeu que o protagonista era chefe de seu filho, foi que a ficha caiu para ela, e o filho afirma dizendo que ele era diretor do instituto de pesquisa que ele trabalhava. Como eles se conheciam, o policial perguntou se eles queriam resolver isso entre eles, ou se eles gostariam de ir a uma delegacia de polícia, mas Lynn disse que eles resolveriam isso por eles mesmos. Dessa vez, o protagonista acabou deixando passar, e disse para o jovem em sua frente que tinha um compromisso, então era melhor fazer com que esse assunto fosse encerrado, e ele ia pedir para que o instituto desse 100 mil para levar a mãe dele fazer alguns exames de ferimento. Porém, ele percebeu que algo de errado não estava certo ali, até porque um pequeno pesquisador como ele não tinha como ter um carro como aquele, que valia mais de 1 milhão, e quando ele percebeu que a mãe dele não tinha medo de se machucar, descobriu que o jovem ficou rico recentemente, pensando que muito provavelmente algum tipo de traição aconteceu na empresa dele, e provavelmente estava relacionado aos chips que eles estavam desenvolvendo. Talvez até mesmo o jovem tenha sido comprado pela Cisco também. A história continua com o nosso protagonista indo a um local diferente, e logo que ele chegou lá, vemos que na verdade ele tinha ido se encontrar com seus 2 funcionários no instituto de pesquisa. Logo que eles se sentaram para poder degustar de uma bela refeição, ele perguntou se tinha tido algum progresso com relação às negociações sobre a litografia nesse último estágio. De acordo com o senhor, até tinha tido sim algum progresso, mas na parte das negociações as coisas estavam um tanto quanto complicadas, até porque os caras que eles estavam negociando eram um tanto quanto durões para ceder. Nesse momento, nosso protagonista pareceu o Kira do Death Note, na cena em que ele pegou uma batatinha para comer. Quem viu o anime sabe do que eu tô falando. Logo depois, ele disse que uma vez que eles não podem ir por esse caminho, então eles precisam fazer sua própria máquina de litografia. Esse comentário acabou deixando tanto o senhor quanto a outra garota surpresos com o que Lynn tinha acabado de dizer, mas ele apenas deixou essa surpresa toda de lado e disse para que eles comessem logo, perguntando em seguida o porquê de eles ainda não terem atacado seus pratos também. A garota, que eu já não me lembro mais o nome, perguntou se ele realmente estava falando sério e se ele realmente gostaria de fazer a sua própria máquina de litografia, afirmando em seguida que esse era um projeto um tanto quanto grande para se fazer. De fato, esse projeto de litografia iria ser finalizado mais cedo ou mais tarde, então mesmo que a cabeça dele estivesse sangrando, ele ainda pagaria as pessoas da história que ousassem entrar em seu caminho. Sinceramente, eu que não gostaria de ser inimigo desse cara. Esse comentário que ele tinha feito recentemente acabou fazendo com que a garota ficasse um tanto quanto encantada com Lynn, achando a atitude dele super sigma. Ele então complementa dizendo que ele ofereceria uma direção pelo meio, e se outros meios fossem encontrados, então o comprimento da onda poderia se tornar mais curto. Sendo assim, ele precisava dos melhores cientistas do mundo para poder fazer com que esse projeto acontecesse perfeitamente, e o senhor, com uma felicidade enorme, disse que eles fariam o seu melhor para poder fazer esse projeto ser finalizado o mais rápido possível, e com sucesso. Como todos estavam de acordo com o projeto ambicioso do nosso protagonista, ele disse que daria a eles imediatamente 1 bilhão, para que tudo pudesse acontecer mais rapidamente. No entanto, ainda tinha algumas coisas que Lynn ainda tinha que fazer ali pelo visto, e ele perguntou para o senhor se ele tinha conseguido descobrir alguma coisa sobre o jovem Du Shuehong, muito provavelmente se referindo ao jovem que salvou sua mãe no capítulo anterior. O senhor respondeu dizendo que o jovem rapaz era um bom funcionário, o único problema dele era que ele gostava de jogar cartas. Pelo contexto aqui, parecia ser um tipo de jogo de azar ou alguma coisa assim. Infelizmente eu já estou traduzindo tudo do inglês, com o pouco conhecimento que eu tenho, então se tiver alguma coisa errada, eu peço minhas sinceras desculpas por isso. De acordo com a jovem cientista, ela disse que da última vez ele tinha enviado um bônus e acabou dando a volta por cima, e então foi até uma tal porta da alcova, estipulando que tinha ganho muito com aquilo, e ele inclusive se ofereceu para poder comprar o café dessa bela dama várias vezes recentemente. Isso fez com que Lynn pensasse consigo mesmo que ele mesmo deveria separar um tempo depois para poder investigar esse jovem em sua empresa. Como não tinha muito mais assuntos para que Lynn permanecesse ali no local, ele contou com o trabalho dos dois para
poder fazer as coisas acontecerem, e por fim eles se despedem. Já nesse momento, temos um corte justamente para as Torres Gêmeas, que agora se chamava Grupo Ling-Yun. Lá dentro estava a Divina Dama, a deusa desse Simão e também a garota que acabou salvando a nossa protagonista recentemente de uma encrenca grande. Logo que ele avistou sua bela dama ali, perguntou o que foi que tinha levado ela pra lá. Para ela não falar que tinha sido suas próprias pernas, ela perguntou se por algum acaso ela não era bem-vinda ali por ele, perguntando em seguida se esse fosse o caso, se ela deveria então se retirar. Essa carinha de deusa dela conquista qualquer um. Não sei como um cara desse ainda teve coragem de trair ela. Nesse momento, a amiga da Divina Dama acabou soltando um comentário que eu sinceramente não consegui entender muito bem, nem mesmo usando tradutores para poder traduzir, dizendo no final disso que felizmente ela não tinha usado uma saia curta de seda naquele dia. Esse comentário dela fez com que a deusa acabasse colocando a jovem garota em seu devido lugar. A Divina Dama então revelou em seguida que Yuan Yuan gostaria de uma companhia para gerenciar os sistemas, e ela estava ali para poder dar um suporte a ela. Logo que ele descobriu isso, ele disse que a jovem senhorita Ji estava trabalhando duro, e como recompensa ele iria cozinhar o jantar do final daquela tarde, somente para ela. Pela cara que ela fez aqui, já deu para ver que ela não achou nada ruim essa proposta que ele tinha feito, mas ainda assim acabou dando uma bronca no nosso protagonista, justamente por ele estar provocando ela. Após provocar o suficiente sua bela dama, ele decidiu se sentar para poder falar sério sobre os assuntos profissionais, e não demorou muito para que ele perguntasse justamente como estava o desenvolvimento do projeto em si. Yuan então responde que o quadro geral já tinha sido elaborado, recrutando assim uma pessoa atrás da outra, e a empresa de investimento estava em processo de registro atualmente. A Divina Dama então comenta que ainda assim era para que ela esperasse que a licença estivesse pronta e escondesse assim as informações sobre nosso protagonista. Além disso, quanto menos ela expusesse antes de conseguir uma posição firme realmente, pior seria para ela. Nesse momento, eu não sei se era nosso protagonista ou se foi nossa Divina Dama que acabou pensando isso, mas basicamente ele ou ela pensou que a aparência dele ou dela realmente acabava atraindo o interesse das pessoas. Sendo assim, o melhor a se fazer atualmente era realmente esconder melhor sua aparência. Pouco tempo depois, Lin acabou recebendo uma ligação em seu telefone e não demorou muito para que ele atendesse. Ao telefone era uma mulher chamada Hui Go, dizendo que ele tinha comprado uma estante de músicas para ela e tocou piano juntamente com o filho dela anteriormente. Como ele se lembrava do que aconteceu no passado, ele perguntou se ela gostaria de vê-lo para algo. Como resposta, ela disse que eles tinham uma performance para acontecer naquele dia, porém um de seus estudantes acabou ficando doente, então ela pensou que ele poderia ir até lá e ajudá-los. Depois disso, temos um corte justamente para o possível local dos encontros dos alunos, ou alguma coisa assim, e essa bela dama perguntava para a senhorita Guo o que aconteceria se o aluno doente não pudesse ir até lá. Pelo que eu entendi aqui, o nome dessa garota é Wan Yixuan, e ela fazia parte da escola de teatro de Zonghai. A senhorita apenas respondeu ela dizendo que ela não precisava se preocupar, até porque tinha encontrado um garoto de recados que iria ir até ali fingindo ser estudante da escola deles, então não teria problema algum. Logo que ela falou isso, a jovem acabou dizendo que aquilo era arriscado demais a se fazer, e disse que sua professora não deveria fazer isso nem mesmo se ela estivesse completamente quebrada, mas a professora disse para que ela não subestimasse os outros, e naquele mundo tinha muitas pessoas com habilidades excelentes. Como a jovem não tinha mais argumentos contra sua professora, ela simplesmente disse que iria se retirar e ir logo para o teatro, para poder se aprontar, pedindo para que ela fosse para lá também o mais rápido possível, logo que ela recebesse a pessoa que ela estava esperando. Após isso, apareceu uma escória da sociedade, até porque não se pode faltar uma nos Manhwas, senão não faz sentido. Essa pessoa dizia que não era de se admirar que ela conseguiu ser professora 2 anos antes dela, afirmando que a técnica dela era de fato um tanto quanto incomum, dizendo também que não acreditava que ela simplesmente encontrou um garoto de recados para poder liderar o campo, o que de fato era uma operação um tanto quanto inesperada da parte da senhorita Guo. Já revoltada com a pessoa em sua frente, a senhorita simplesmente disse que aquilo não tinha nada a ver com ela e não era de sua conta. E finalmente vemos a face da cobra que não tinha mais nada de bom para fazer com sua vida, além de querer atrapalhar os outros. E ela apenas dizia que apenas aconteceu de ela encontrar com a professora ali na frente da escola. Além disso, o marido dela tinha comprado uma Land Rover para ela, que por sinal era muito confortável, perguntando se ela por acaso não gostaria de dar uma volta depois. No entanto, antes que a senhorita Guo pudesse responder a essa escória da sociedade, elas acabaram ouvindo o barulho de um carro esportivo, e quem chegou para roubar a cena dessa vez foi justamente nosso protagonista, que logo que avistou a professora, pediu para que ela subisse a bordo de sua máquina. Antes de ela embarcar no carro de Lin, ela disse para a professora tóxica que ela não iria sentar nos assentos da Land Rover do marido dela, até porque aquele carro em sua frente aparentava ser um tanto quanto mais rápido, e logo depois disso, ela entrou no carro de Lin, dizendo que tinha pensado que ele era apenas um garoto de entregas, e é claro que ela se perguntava como ele era capaz de dirigir um super carro esportivo como aquele. Ele então responde dizendo que não fazia mais entregas, e perguntou como estava o filho dela atualmente, e se ele por acaso estava
estava praticando seriamente dessa vez. Ela então diz que ele estava muito mais atento e delicado para praticar e estudar depois da lição que Lin ensinou a ele da última vez em que ele esteve por lá. Porém, já mudando de assunto, ela dizia que aquele seria um show de intercâmbio com alguns países estrangeiros. Sendo assim, muitas empresas de mídia estariam por lá também, para selecionar as pessoas, e por isso, muitas pessoas estavam indo até o local da peça. Logo que ele ouviu isso, ele comenta que ele realmente tinha que levar isso a sério, até porque se isso desse errado e fosse parar na mídia, seria uma completa vergonha para o país. Logo depois disso, temos justamente um corte para o local onde aconteceria tal peça, e já vemos alguns alunos praticando pelo visto. Ela então comenta que o piano estava bem ali na frente, e ele poderia testá-lo antes, caso quisesse. Como ela estava um pouco ocupada, ela disse que ele poderia chamá-la caso precisasse de qualquer coisa. Vemos então dois alunos, e um deles era justamente a garota que falou com a senhorita Gu anteriormente, e aparentemente o rapaz perguntou o que estava acontecendo, até porque o aluno chamado Jin Jin não tinha ido até ali. Ela responde que o jovem tinha ficado doente e estava hospitalizado, e a senhorita Gu disse que o garoto de recados que ela conheceu anteriormente poderia preencher o lugar dele. Além disso, essa bela dama acabou dizendo que se por algum acaso Lin não conseguisse acompanhar ela em sua performance enquanto ela começasse a tocar, ela simplesmente iria derrubar a melodia dele, dizendo também que não era para que ele culpasse ela se os resultados afetassem sua performance. O jovem rapaz então acabou ficando chateado pelo visto, e se perguntava se a senhorita Gu não sabia a importância daquela peça. Além disso, para que as coisas acabassem não ficando atrasadas, era melhor que ela desse o suporte todo do projeto por si mesma. Não demorou, e ele foi logo falar com o nosso protagonista, dizendo em seguida que o show estava prestes a começar, além de que ele não estava ali para ir à apresentação com Lin. Portanto, era melhor que ele deixasse aquele lugar imediatamente. E já com uma cara de quem já estava cansado de passar por aquelas situações, ele perguntou por que ele deveria sair dali. Isso fez com que o jovem de antes acabasse se alterando um pouco, e perguntou como ele pensava que ele era qualificado para ir a um concerto daquele nível. Além disso, o jovem revoltado com a vida disse que nosso protagonista não era nem o 10º de Yi Xuan, portanto ele com certeza iria acabar arruinando aquele recital. O protagonista então decidiu olhar para tal Yi Xuan que o jovem tinha mencionado anteriormente, e pelo visto ela pegou o olhar dele rapidamente, mas como resposta ao jovem, ele disse que não sabia quão boa essa garota era, porém ele não era tão ruim assim ao ponto de não conseguir acompanhá-la. Sendo assim, era melhor que ele se preocupasse mais com essa garota do que com ele mesmo. Esse comentário dele fez com que dessa vez fosse justamente a tal garota que ficasse com uma raiva tremenda dele, perguntando em seguida se por acaso ele estava insultando ela, e já que ele era tão bom assim para poder se comparar a ela acabou desafiando ele para um tipo de dueto, ou pelo menos pelo contexto que eu entendi, é isso que aconteceria. Ele respondeu à garota dizendo que a música não era algo para se exibir, e a garota, que já estava para ter um ataque de raiva, por motivo nenhum praticamente por sinal, perguntou se ele estava com medo de enfrentá-la, e de fato ele estava com medo de deixar uma sombra no caminho artístico dela, mas se ela não gostava disso tudo, então era melhor que eles começassem com aquela competição logo. O jovem então diz ao nosso protagonista que aquela dama tocava piano desde que ela tinha 5 anos de idade, e quando ele tinha 5 anos de idade, com certeza ele nem sabia mesmo o que era piano. Logo, a bela garota acabou se sentando para poder tocar, e os ilustradores dos manhwas acabam exagerando em algumas partes, até porque nem tinha necessidade de colocar esse brilho todo nessa cena, mas a garota perguntava se o nosso MC estava pronto para poder começar a tocar. Ambos então começaram suas melodias, mostrando seus talentos na hora que o calo realmente aperta, e pelo que eu estou entendendo pelas cenas que estão passando, tanto ele quanto ela estavam em completa sintonia um com o outro, e os alunos estavam impressionados por ele ser capaz de executar uma canção tão difícil assim, mas pelo visto ele estava tranquilamente calmo enquanto fazia essa performance tão complexa de ser feita, e aparentemente quem estava realmente ficando para trás pelo visto era justamente a garota que estava se vangloriando anteriormente por causa de suas habilidades. Logo nosso protagonista acabou recebendo uma ligação, e enquanto ele falava ao telefone com uma de suas mãos, ele continuou a tocar perfeitamente a peça anterior somente com a outra mão disponível, o que por si só já mostra que ele não era pouca coisa, até porque era uma peça bem complexa de ser tocada até mesmo com as duas mãos, e com apenas uma mão então, ele fez com que todos ali ficassem completamente surpresos, e ao mesmo tempo assustados também, até porque esse cara realmente parecia ser de outro mundo, e por sinal, a garota acabou pensando a mesma coisa, afirmando em seguida que aquela era uma peça bem difícil até mesmo para ela tocar, inclusive com as duas mãos, e ele ainda assim estava tocando ela somente com uma mão apenas. Enquanto ela se admirava com as habilidades dele, ele continuou a falar no telefone enquanto mostrava suas habilidades para todos ali. Logo que ele finalizou a chamada no telefone, ele disse que tinha parado de brincar com ela, e é claro que ela acabou ficando em silêncio por um tempo, e logo perguntou para ele se ele realmente tinha certeza de que ele era apenas um garoto de recados. Logo, o garoto de antes foi logo correndo pedir desculpas para nosso protagonista, dizendo que realmente ele não deveria ter dito aquelas coisas rudes para ele anteriormente, e pediu por favor para que ele não levasse aquilo para o
lado pessoal. Logo a senhorita Gu apareceu, dizendo que o show estava prestes a começar, e perguntou para seus alunos se eles por acaso estavam preparados para isso. E claro, perguntou se eles também estavam nervosos para o concerto. E meus amigos, essa mulher sabe se arrumar direito quando quer. Sem comentários. Como resposta, a garota de antes diz que ele era realmente incrível enquanto tocava piano, e estava com medo de que ela não pudesse acompanhar o ritmo dele. E a senhorita perguntou o que havia de errado com isso, e se somente agora ela estava preocupada com o pior. Respondendo a professora, a aluna disse que tinha acabado de tocar piano com Lin, e no final, ela acabou perdendo tudo, além de que ele era muito bom nisso. E enquanto a professora falava com a garota, ensinando uma lição para ela, vemos a professora invejosa, a Cascavel de antes, ouvindo tudo por trás das cortinas. E é claro que ela estava aprontando alguma coisa, e afirmou que tinha que fazer com que eles se dessem mal de outra maneira, já que a maneira anterior pelo visto não funcionou direito. Não demorou muito para que essa Cascavel saísse do lugar em que ela estava escondida, e rapidamente ela disse que estava tudo pronto para que eles fossem logo para a apresentação. A garota então aparentemente estava se referindo ao nosso protagonista, que só estava observando tudo, e pelo visto ele já percebeu quais eram as intenções daquela cobra em sua frente. A Jararaca então se apresenta e disse que tinha acontecido alguma coisa com os violoncelistas da orquestra recentemente, então seria bom se ele pegasse a posição do violoncelista que saiu. Ele então perguntou o que tinha acontecido com o piano, até porque ele pensava que iria tocar justamente o piano ao invés do violoncelo. Como resposta, essa medusa disse que a jovem Yi Xuan poderia simplesmente tocar sozinha, porém um violoncelista não poderia faltar. Logo depois disso, já deu pra ver que essa jiboia traidora estava planejando alguma coisa, e ela pensava que ele poderia até ser bom na parte do piano, mas com certeza ele não era bom bastante na arte do violoncelo. Sendo assim, ele com certeza faria com que a senhorita Gu ficasse completamente envergonhada na frente de todas aquelas pessoas importantes na apresentação. Por falar na plateia, logo vemos que realmente tinha vários lugares ali preenchidos para a apresentação em si. Vemos então que a jovem dama de antes estava completamente sozinha no piano, e quando a professora avistou aquilo, percebeu que algo de errado não estava certo por ali, e isso só se confirmou ainda mais quando ela viu nosso protagonista justamente no violoncelo. Nesse momento a preocupação já estava tomando conta dela, até porque aquela era uma apresentação muito importante e ela não fazia ideia das verdadeiras habilidades do nosso protagonista. Portanto, ela se perguntou o que estava acontecendo ali. O jovem então, ao lado do nosso protagonista, perguntou por que ele estava ali para poder tocar o violoncelo, e ele responde que a professora Sukuri de antes disse que o violoncelista não tinha ido, portanto era para ele ficar no lugar do jovem que faltou. Porém o jovem disse que todos os violoncelistas estavam ali, e ao contrário, no caso da adição de mais um como ele, o show com certeza estaria em desarmonia. Logo que ele ouviu o que o jovem tinha dito, as suspeitas dele sobre aquela cobra só se confirmaram ainda mais, e ele já começou a se perguntar como aquele tipo de mulher ousou jogar esses truques sujos justamente com ele. Enquanto isso, a professora pensava que tinha que trocar nosso protagonista imediatamente dali, porém uma pessoa anunciou que era para que todos aproveitassem aquela sinfonia, dando assim abertura na apresentação deles e fizesse com que a bela professora se perguntasse o que deveria fazer agora, porém é claro, já entrando em desespero pela cara que ela fez. No entanto, para surpresa de todos ali pelo visto, nosso protagonista acabou dando um belo show no violoncelo, e pela calma e elegância que ele tocava o seu instrumento, já deu pra ver que as habilidades desse cara estão em um nível completamente fora de órbita. Não é à toa que até mesmo o jovem de antes acabou ficando impressionado com ele também, e o jovem de antes estava brilhando juntamente com o nosso protagonista, enquanto tocava o piano sozinha. Com uma harmonia tão perfeita como essa, até mesmo a professora estava aproveitando aquela sinfonia angelical, que por sinal estava sendo guiada por ela mesma. Pelo show que estava acontecendo, até mesmo eu fiquei impressionado com aquela música, se bem que eu não tô ouvindo nada, mas já dá para imaginar que pelo visto era de fato uma obra de arte. Vemos então uma mulher chamada Wen Ni, e ela estava completamente interessada no nosso protagonista, mas ela estava parecendo mais uma tigresa faminta em busca de sua presa, e por sinal, vemos o caça-talentos que apareceu há alguns capítulos atrás juntamente com ela, e ele se perguntava por que aquele jovem parecia tão familiar, se referindo justamente ao nosso protagonista. Enquanto todos ali estavam fazendo um completo show naquela peça, a Cascavel de antes estava ficando cada vez mais revoltada com a senhorita Gu, se perguntando onde foi que ela tinha encontrado um cara como o nosso protagonista. No final da apresentação, tudo correu bem pelo visto, e a professora se despedia dos espectadores enquanto todos ali aplaudiam ela, por ouvirem uma obra tão digna de respeito. Enquanto eles se retiravam, o jovem elogiava as habilidades do nosso protagonista, dizendo que ele não era somente bom no piano, mas também era completamente insano na arte de tocar violoncelo. O jovem então diz que no início, se não fosse justamente por Lin liderar o ritmo, provavelmente aquela não teria sido uma performance tão boa quanto realmente foi. Logo que ele avistou a professora, ele decidiu chamar ela para poder conversar, e ele revelou que aquele problema do violoncelo aconteceu justamente por culpa da professora Cobra de antes, e ela disse que iria lidar com esse assunto de forma estrita
depois. Logo depois disso, nosso protagonista estava prestes a sair para ir embora, porém a tigresa de antes, que estava olhando o nosso protagonista o tempo inteiro, apareceu dizendo que oferecia a ele 200 mil mensais se ele pudesse seguir ela a partir de agora. Ele então, delicadamente, perguntou se ela por acaso queria adotá-lo ou alguma coisa assim, e ela responde que ele realmente era muito bom, dizendo em seguida que também não tinha medo de dizer a ele, e ela basicamente já tinha saído com todos os estagiários da empresa dela. Essa garota pelo visto tá pior do que carne em churrasco, passando na mão de todo mundo. Ele então afirma que 200 mil não era nem o bastante para a manutenção de seu carro, portanto era melhor que ela saísse de sua frente e não se tornasse uma vergonha. Ela então pergunta como ele ousava falar com ela daquela maneira, e aparentemente o jovem ali atrás finalmente se lembrou quem era nosso protagonista. Logo depois de se lembrar, ele disse que ela não podia e nem deveria irritar aquele jovem em sua frente, mas de acordo com ela, ele era apenas um estudante arrogante, e ela perguntava por que ela não deveria provocar ele. Como resposta, ele disse que não sabia muito sobre isso, mas da última vez que ele viu nosso protagonista, ele tirou um cartão que tinha 1,5 bilhões em sua conta. Sendo assim, a empresa de entretenimento dele sequer poderia ser comparada com ele. Isso fez com que a carne de churrasco de antes ficasse paralisada com essa descoberta, e não demorou muito para que ela começasse a pedir desculpas para nosso protagonista, ainda mais pela forma bruta que ela tinha agido recentemente. Ele então decidiu ignorar completamente o comentário anterior dela, e disse que se ela estivesse com sede, bastava que ela fosse beber água, além de que não era para ela sair por aí provocando jovens bonitos somente para seu próprio prazer, e a carne de antes acabou aceitando isso calada, mas é claro que pela cara que ela fez aqui, já deu pra ver que ela queria bater de frente com ele. Vemos então Lin reunido com a amiga da Divina Dama, e também com o jovem que cuidou das negociações anteriormente. Ela dizia que a Cisco tinha iniciado o levantamento de fundos, e com o lançamento do último chip deles, eles estavam arrecadando fundos rapidamente. Em adição a isso, o jovem de antes revelou ter descoberto que a Cisco estava contratando outras unidades de buscas, parecendo que eles estavam indo atrás daqueles que criaram o equipamento original aparentemente. Como nem mesmo o nosso protagonista estava acreditando que eles estavam jogando em uma linha dupla de operação, eles decidiram seguir o mesmo jogo que a Cisco estava fazendo. Logo vemos ele falando com a Divina Dama no telefone, que por sinal perguntava o porquê de ele ter ligado para ela tão de repente, ainda mais em uma chamada de vídeo. Ele então diz a ela que ele tinha um negócio lucrativo ali, e perguntou se ela estava interessada em participar também. Assim que ela perguntou que tipo de negócio seria esse, ele perguntou qual era a liquidez que o grupo Chao Yang tinha atualmente, e ao ouvir a pergunta dele, ela disse que a liquidez estava em torno de 50 milhões, e ele disse que colocaria mais 100 milhões para completar o valor que ela tinha, e eles iriam investir na Cisco, deixando a Divina Dama um tanto quanto surpresa por ele ter decidido investir repentinamente na Cisco. Depois de dizer isso, ele simplesmente pediu para que a Divina Dama não perguntasse sobre o restante do assunto, e quando a hora chegasse, bastasse que ela esperasse em casa e coletasse o dinheiro. E como resposta a seu querido namorado, ela disse que simplesmente faria como ele desejasse. E Yuan então disse que se ele realmente quisesse prejudicar a Cisco, seria melhor se ele investisse mais dinheiro neles, mas ele responde dizendo que gostaria de criar apenas uma ilusão para eles. Isso faria com que outras indústrias também ficassem interessadas em possivelmente investir nos produtos que a Cisco possuía. O jovem então disse que o que nosso protagonista quis dizer foi que justamente ele queria usar o investimento do grupo Chao Yang para dizer a Cisco que ele tinha uma grande reputação em seus produtos em outras indústrias também. Enquanto Yuan dava risada, ela percebeu as intenções de nosso protagonista, onde basicamente quanto mais alto a Cisco voasse, maior seria sua queda para sua própria ruína, afirmando que Lin era bem dark logo em seguida. Logo depois disso, nosso protagonista recebeu uma nova ligação, e no telefone era justamente a garota que chamava ele de irmão, mais precisamente a filha de sua tia, que por sinal, pedia para que ele fosse até o local onde a mãe dela fazia os arroz fritos, pois tinha algo acontecido com seus parentes. Já em completo desespero, ele perguntava o que foi que tinha acontecido exatamente, e no momento não sabemos se ele teve ou não uma resposta dela, porém rapidamente ele entrou em seu carro e logo chegou ao local onde sua prima estava. Chegando lá, ele avistou o lugar completamente destruído praticamente, e ela estava à sua espera, porém infelizmente a garota estava em prantos, já nos mostrando que algo bem tenso pelo visto aconteceu ali. Ao abraçar nosso protagonista, ele pedia para que ela não chorasse, e perguntou o que foi que tinha acontecido, e onde estava sua tia Liu e os outros também. Sem parar de chorar, a jovem garota disse a ele que a ambulância pegou eles e ela ficou ali para esperar pela polícia, para assim abrir um boletim de ocorrência. Novamente ele perguntou o que foi que tinha acontecido, porém dessa vez já completamente preocupado que algo muito pior poderia ter acontecido com sua querida tia. Finalmente ela revelou que um bar abriu do outro lado da rua, e aparentemente eles disseram que os negócios da família dela estavam atrapalhando os negócios deles. Sendo assim, eles pegaram algumas pessoas na rua e bateram no pai e na mãe dela. Aí então passou a tomar conta do nosso protagonista, que por sinal perguntava como essas escórias ousavam serem tão arrogantes ao ponto de prejudicarem os outros ao seu redor, somente pelo seu próprio prazer. Logo ele
perguntou se era exatamente do outro lado da rua, e a garota já percebeu que ele iria fazer alguma coisa que não devia. Logo ele ligou para o jovem Kim, que por sinal não aparece há um bom tempo na história, e pediu para que ele checasse um bar chamado Hurricane, e ele iria dever um favor a Kim após isso, mas Kim respondeu dizendo para que ele não se preocupasse com isso, e logo ele entraria em contato falando as novidades que ele tinha descoberto. Os policiais então finalmente chegaram, e após coletarem um relatório que a jovem fez, eles apenas pediram para que eles esperassem por novidades. Logo depois disso, ele pediu para que ela fosse até o hospital e checasse como que estava a tia Lu e também os outros. Além disso, se ela precisasse de qualquer coisa, bastava que ela ligasse para ele, e ele disse que enquanto ela visitasse o hospital, ele iria fazer uma visita para os outros do outro lado da rua. Porém, com medo de que algo muito pior pudesse acontecer com seu primo, ela acabou agarrando na blusa dele, para que ele não se prejudicasse ao se envolver com caras como aqueles. Além disso, ela pedia para que ele não fosse e apenas deixasse que a polícia cuidasse de tudo isso, mas ele disse que a polícia poderia até cuidar daquilo, porém eles não poderiam ir ali todos os dias. Sendo assim, ela não precisava se preocupar, pois ele apenas gostaria de fazer uma visita, apenas uma mensagem de boas-vindas para algumas escórias que sequer merecem existir na face da terra. E logo depois de acalmar um pouco sua prima, ele se retirou para ir até o bar onde os estrumes de inseto estavam. Assim que ele chegou na entrada, ele já foi recepcionado por uma pessoa que por sinal sabia quem ele era, ou pelo menos o nome dele. Esse jovem na verdade era enviado do jovem Kim, e Kim tinha dito a ele para que ele dissesse ao Lin que aquele dono de bar pelo visto tinha um pouco de experiência. Sendo assim, era para que Lin esperasse por Kim, pois ele tinha medo de que ele estivesse em perigo, mas ele responde dizendo que estava tudo bem, e partiu sozinho justamente para tirar satisfação com a escória daquele bar. E enquanto o protagonista ia até dentro do estabelecimento, o jovem seguidor do Kim seguiu Lin também. Já nesse exato presente momento, vemos os seres que sequer davam para ser reciclados para se aproveitar depois, aproveitando a noite com algumas garotas. Esse ser que sinceramente eu gostaria que ele fosse brutalmente deletado da história nesse exato momento, disse para seus capangas que a garota da barraca de arroz frito parecia muito linda, se referindo à prima do nosso protagonista, e disse para eles que se ela estivesse sozinha, era para que eles pegassem ela e levassem ela até o bar, para que assim eles pudessem ter um pouco de diversão. E essa garota do lado esquerdo dele parece muito com a ex do protagonista, e se realmente for ela, eu espero que ela leve uma bela surra para nunca mais esquecer com quantas lagoas se fazia um avião. Um dos seres inutilizáveis então disse para que seu chefe não se preocupasse, pois tudo iria correr bem de qualquer maneira. Porém o Sigma de respeito chegou logo em seguida, arrombando a porta como se não houvesse amanhã, até porque realmente não existiria um amanhã para eles se eles fizessem isso novamente. O inseto imundo de antes então perguntou quem era Lin, e ele simplesmente responde àquele ser descartável que se ele machucasse as pessoas da barraca de arroz novamente, ele faria com que se tornasse impossível para ele manter aquele bar dele aberto. A história continua com a escória não reciclável perguntando se o nosso protagonista era namorado de alguma das garotas ali dentro, além de dizer que não imaginava que a garota era tão inocente assim, e sim uma pessoa bem problemática. Talvez ele estivesse se referindo à prima do MC, mas isso foi o bastante para Lin, que não queria saber de ouvir mais aquela escória em sua frente, e pegou assim uma garrafa da qual ele estava bebendo e o acertou em cheio, derrubando assim o lixo não reciclável. Um outro ser que merece ser deletado da história também estava revoltado por Lin ter feito aquilo com seu companheiro, mas antes que eles pudessem fazer alguma coisa, o jovem de antes pediu para que eles não fizessem nada, já que Lin era amigo de Kim, e se eles o machucassem de alguma maneira, ele jamais permitiria que eles saíssem dali com vida. Porém o cara aparentemente não quis nem saber do que o jovem estava falando, e disse que mesmo se fosse o próprio rei que estivesse ali, ele ainda assim iria pagar o protagonista da história. Por rei, ele estava querendo dizer o jovem Kim. No entanto, Lin não é uma pessoa tão fácil assim de se machucar, e ele agarrou o braço da escória de antes, fazendo com que ele começasse a implorar por clemência, para tentar evitar apanhar mais do que realmente deveria. Mas isso não funcionou muito bem, e Lin acabou com ele com apenas um belo chute em seu estômago. Como se não fosse o suficiente acabar com os caras ali, felizmente apareceram ainda mais para tentar acabar com o nosso protagonista, que só estava esperando eles se aproximarem. Enquanto o estrume de inseto estava se levantando após ter desmaiado com uma garrafa quebrada na cabeça, ele ordenou que todos os outros acabassem com Lin de uma vez por todas. No entanto, assim que ele disse isso, uma pessoa bem familiar resolveu aparecer por ali também, e era justamente o jovem Kim, que já fazia um bom tempo que não aparecia na história, e ele estava vendo quem era a pessoa que estava causando problemas para seu amigo. Só então foi quando a mosca de antes percebeu que realmente nosso protagonista conhecia o jovem Kim, e se perguntou como ele era capaz de conhecer uma pessoa tão importante assim. Por falar nele, ele estava completamente revoltado com aquelas escórias, perguntando quem era que aquele estrume pensava que ele era para agir daquela maneira, dizendo em seguida também que não iria dificultar muito as coisas
coisas para o lado dele. Nesse momento, o estrume já começou a tremer completamente na base, já que estava prestes a ir de berço depois dessa ameaça. Porém, imediatamente ele começou a implorar por perdão, dizendo que estava errado e jamais iria tocar em um fio de cabelo das pessoas que estavam do outro lado da rua. Com isso, Lin disse a ele para que ele nunca mais se esquecesse do que ele acabou de dizer com suas próprias palavras, e pediu em seguida para que Kim deixasse que eles fossem embora. Mas inicialmente ele acabou indo contra isso, já que eles acabariam facilitando demais a vida da escória se eles simplesmente deixassem eles irem embora dessa forma, o que fez com que Lin desse um abraço em seu amigo e pedisse para que ele pegasse leve, afirmando que pagaria um drink para ele quando eles voltassem, e como resposta, Kim pediu para que Lin não fosse tão formal, até porque os problemas do protagonista com certeza eram problemas de Kim também, e por fim, eles se despedem após uma ajudinha que ele recebeu do jovem de antes. Logo que ele se despediu de Kim, ele acabou recebendo uma mensagem em seu celular, e era justamente a Divina Dama. Basicamente, ela disse que a cozinha não estava muito boa, e pediu para que ele fosse no dia seguinte na casa dela na parte da tarde, dizendo também que apenas aconteceu da Yuan ir até lá naquele final de tarde para discutir sobre algumas coisas relacionadas a finanças e etc. O dia que a deusa tinha mencionado anteriormente chegou mais cedo do que pensávamos, e por fim ele estava entrando no apartamento dela, como ela pediu que ele fizesse. Logo que ela avistou ele, ela ficou impressionada pelo fato de ele realmente ser bem pontual, já que ele não passou nem um segundo a mais do horário que ela pediu para que ele comparecesse em sua residência. Como resposta, ele disse que estava com medo de que ela morresse de fome em seu escritório, e por esse motivo ele veio o mais rápido possível para o resgate dela, mas ela disse que não estava assim tão mal quanto ele pensava, e rapidamente ela começou a empurrar nosso protagonista, para que assim ele fosse para a cozinha preparar as coisas para que ela pudesse ter uma boa refeição. Assim sendo, 20 minutos depois, tudo estava pronto em cima da mesa, e só de olhar eu confesso que eu fiquei com um pouco de fome também. Logo que ela viu aqueles pratos sobre a mesa, ela ficou admirada com aquilo, e não demorou para que ela comentasse que ficou preocupada, já que ganhou 5 quilos e com isso ela estava se sentindo um tanto quanto culpada. Como resposta a ela, ele disse que tinha um jeito de fazer com que ela pudesse comer sem ganhar peso. Completamente feliz, como se tivesse descoberto algo incrível, ela perguntou ansiosa de que maneira era essa que ele tinha acabado de mencionar, e ele simplesmente disse que ela apenas tinha que fazer alguns exercícios logo depois que ela comesse, e em seguida deu uma recompensa para a Divina Dama, que por sinal parece que ela acabou gostando bastante dessa recompensa também, que tinha acabado de receber. Logo depois disso, quem chegou ali foi justamente a Yuan, atrapalhando o casal, e ela perguntou se por algum acaso ela tinha chegado ali em uma hora errada. Completamente envergonhada, a Divina Dama tentava se explicar, dizendo que não era nada do que Yuan estava pensando, eles apenas estavam trabalhando. No entanto, digamos que a jovem não era tão inocente assim como a Divina Dama pensava, e queria saber o que era que estava acontecendo ali, ainda mais para uma pessoa na posição dela. Até mesmo Lin resolveu agir, e perguntou o que tinha de errado com a Yuan, dizendo que ela não tinha nenhum senso de perspectiva, e também para que ela voltasse ali somente 2 horas depois, e pediu gentilmente para que ela se retirasse do local. Quando ela percebeu que o cara precisava de 2 horas para falar sobre negócios com a Divina Dama, ela elogiou ele dizendo que ele era muito bom na arte de negociar termos. Porém, a Divina Dama logo empurrou nosso protagonista e pediu para que a senhorita Yuan ficasse ali e não saísse, deixando Lin um tanto quanto chateado, já que não conseguiria falar sobre negócios com a Divina Dama em particular, se é que você me entende. Já que a senhorita Ji não permitiu que ela saísse, ela perguntou então se ficaria ali e assistiria toda a negociação de termos que eles tinham para discutir ali mesmo. Essa garota tem uns pensamentos suspeitos, não dá pra negar. Completamente envergonhada, a bela deusa acabou dando uma leve bronca em sua amiga e disse para que eles todos falassem de negócios logo, mas dessa vez os negócios de verdade. Já falando sério dessa vez, ela disse que as burocracias do capital da empresa Lingyun já tinham sido completados e agora eles poderiam começar a operar em um futuro muito próximo. Além disso, as entrevistas começariam no dia seguinte e perguntou para o chefe de tudo por trás das cenas se ele gostaria de ir até lá dar uma olhada por ele mesmo, mas ele apenas disse que ela e o jovem Kim poderiam continuar da forma que eles estão, e depois ele iria dar a eles 1 bilhão de yuan para ajudar o orfanato primeiro, e depois estendessem isso para as áreas mais montanhosas também daquela cidade. A Divina Dama então deu a sua opinião sobre isso, e ela pensava que era melhor focar primeiramente nos negócios da empresa Lingyun e na fundação também, e agir conforme suas habilidades permitiam, mas ele respondeu ela gentilmente, dizendo para que ela não se preocupasse com isso, além de que ele jamais iria colocar a carroça na frente dos cavalos. Yuan então deu uma ideia, onde basicamente eles iriam promover a fundação como um cartão de negócios do grupo Lingyun, o que poderia ser de grande benefício para aprimorar a cultura corporativa como um todo. Ao ouvir aquilo, a deusa disse que aquilo não parecia ser uma má ideia, e como agora as asas do grupo Lingyun ainda não eram abundantes o bastante, isso poderia
poderia acabar funcionando bem. Como agora a Divina Dama apoiou a ideia dela, faltava somente o principal, que era justamente o chefe dela. E então ela por fim perguntou o que foi que Lin pensava dessa ideia recentemente mencionada. E ele respondeu dizendo que já que a irmã dela tinha dado a ordem anteriormente, ele não seria capaz de ir contra ela. Depois disso, Yuan acabou fazendo um comentário na brincadeira, dizendo que não imaginava que a Divina Dama fosse uma esposa tão estrita assim. De qualquer maneira, recentemente o caminho de financiamento da Cisco estava indo bem, e o outro grupo não tinha nenhuma desconfiança aparentemente sobre os 100 milhões que ele investiu, e pelo visto as coisas estavam indo completamente como ele esperava, e perguntou se tinha mais algum movimento que a Cisco tinha feito recentemente. Yuan afirmou que sim, que tinha mais uma coisa. Basicamente, eles expandiram e compraram mais 5 conjuntos de equipamentos, que iria aumentar a capacidade em pelo menos 30%, e os pedidos deles levariam em média de 3 a 4 meses para serem enviados. Infelizmente, esse tempo de espera era um tanto quanto longo demais, e ele não poderia simplesmente esperar tanto tempo assim, e começou a se perguntar quem era a pessoa específica responsável por trás desses negócios. Após ouvir isso, Yuan tirou uma fotografia de dentro de sua pasta de documentos, e tirou a foto de uma pessoa que aparentemente era filho do presidente Tsaos, chamado Tsao Sang-yu, e ele tinha acabado de retornar da Inglaterra, que por sinal era onde ele tinha uma irmã na escola. Admirado com aquilo, Lin disse que ela deveria ser detetive ao invés de agir na área em que ela está agindo atualmente, mas ela disse que estava apenas querendo conhecer melhor o seu inimigo, para que assim ela pudesse vencer. Mas ela pelo visto ainda tinha mais alguma coisa incomodando ela, ou pelo menos era isso que deu para perceber pela cara que ela fez. Logo depois disso, ela disse para seu chefe que experts diziam que a tecnologia de chips da Cisco estavam no nível mais alto no ramo dos chips da China, então talvez a cláusula de compensação que eles tinham talvez não pudesse ser realizada. A Divina Dama afirma que a Yuan estava completamente certa, e independente do que ele estivesse querendo fazer com a Cisco, pessoas estavam engajadas na pesquisa científica, e ele não poderia se igualar a elas, mas ele apenas pediu para que ela esperasse, e ela veria com seus próprios olhos. E agora que o capital do grupo Ling Yun estava mais estabilizado, ela perguntou se ele por algum acaso tinha alguma noção de qual direção ele gostaria de tomar. Como resposta, ele disse que era para que ela mirasse nas indústrias de tecnologia nesse estágio, e especialmente naquelas com uma grande base de dados e centros de computação em nuvem. Além disso, ela poderia investir em rodadas angelicais sempre que possível, e não se preocupasse em perder dinheiro. Sendo assim, ela disse que iria sair imediatamente para começar os preparativos em si, e vemos que dessa vez ela realmente fez como tinha dito anteriormente. Logo que ela saiu, a Divina Dama acabou agarrando os braços do nosso protagonista, e disse que encomendou um vestido anteriormente, perguntando em seguida o que ele achava de ir com ela para pegá-lo. Claramente ele aceitou, mas perguntou por que de ela ter encomendado um vestido, perguntando se ela iria ir a algum evento por acaso, e ela diz que aconteceria um jantar de caridade no dia seguinte, e os líderes da cidade de Zonghai também iriam participar, e como a fundação de Lin também estava bem estabilizada, ela pediu para que eles fossem juntos. Já em uma loja, mais especificamente a loja em que ela encomendou o vestido anteriormente mencionado, vemos que a atendente estava dizendo que ela poderia testar antes, e se por algum acaso tivessem que fazer alguma alteração, eles fariam, para que assim ela pudesse ficar o mais confortável possível no vestido. Ela então pediu para que seu parceiro esperasse um pouco, e depois ela iria acompanhá-lo, para que assim ele pudesse escolher um terno também, mas ele apenas disse para que ela não se preocupasse, já que ele não sairia dali. Pouco tempo depois, vemos a Divina Dama, divina como sempre, e ficou ainda mais angelical nesse vestido, e é claro que ela queria saber o que seu companheiro achava dele. Pela cara que ele fez, e a atendente também, já deu para ver que eles estavam olhando para algum tipo de divindade, ou algo parecido com isso, mas digamos que ele logo mudou a face dele, para de uma pessoa que estava prestes a aprontar alguma coisa. De repente, chegou uma pessoa completamente desconhecida, se referindo diretamente à Divina Dama. Aparentemente, essa moça estava interessada no vestido que a Divina Dama encomendou, e afirmou que pagaria 20% a mais para ela caso ela quisesse vender. Completamente sem jeito e perdida sobre como responder àquela moça, a Divina Dama acabou ficando em silêncio por um momento, mas o mesmo não aconteceu com o nosso protagonista, que ordenou com uma cara de quem estava com muita raiva imediatamente para que aquela garota saísse dali, dizendo também que ela tinha somente alguns centavos em sua carteira e não era para que ela tirasse isso para poder envergonhar as pessoas, e logo depois disso pediu para que alguém embalasse o vestido da Divina Dama, enquanto a garota de antes, que por sinal não passa de escória, se retirava da loja. Assim que ela saiu, ela estava de frente ao carro do qual ela chegou ali. Quando ela entrou, uma pessoa perguntou para ela o que ela achava dos looks, e ela responde completamente revoltada, dizendo que tinha acabado de ver uma pessoa testar um vestido que cairia completamente bem naquela garota na frente dela, e ela até tentou comprá-lo por um preço bem alto, porém de acordo com essa garota, o outro lado, se referindo ao protagonista e a Divina Dama, não sabiam se comportar, e ela estava com uma raiva enorme deles,
mais. A garota então disse que não tinha necessidade de ela ficar com raiva, mesmo sem aquele vestido, e com o temperamento da pessoa que estava dizendo isso atualmente, ela também poderia ficar deslumbrante, e essa garota se chamava Liu Fengfei, aparentemente uma super estrela. Temos então um corte exatamente para a mansão da Divina Dama, e vemos ela terminando de se arrumar para poder sair com o nosso protagonista, e ela perguntava que tipo de brinco ele pensava que combinava mais com o vestido. Como resposta, ele disse que era ele quem combinava mais com aquele vestido em si, mas é claro que ela acabou ficando envergonhada com o que ele tinha acabado de dizer. Para confirmar ainda mais o que ele disse, ele deu uma recompensa para ela, dizendo que estava falando sério e jamais mentiria para ela, o que por si só já é uma mentira enorme. E bom, digamos que ambos tiveram uma discussão de negócios naquele momento, que duraria por um bom tempo. No dia seguinte, temos um corte para o hotel Yunwan, e no tapete vermelho onde as pessoas famosas passavam, vemos justamente a garota de antes com sua secretária, e as pessoas estavam felizes por verem uma celebridade como ela ali, além de, claro, tirarem uma foto atrás da outra sobre essa garota, e nos pensamentos dela, ela não estava dando a mínima para aquelas pessoas, apenas chamava eles de um bando de caipiras. Logo a garota de antes disse para que elas fossem logo, dizendo que o jovem Kim já tinha chegado, e ela perguntou se ele por acaso tinha chegado tão cedo assim. Com isso, ela pensou que deveria aproveitar essa oportunidade para tentar se aproximar do jovem Kim, afirmando que dessa vez não poderia haver nenhum tipo de deslize. Rapidamente vemos nosso protagonista chegando no recinto com sua Divina Dama, e ele perguntou por que deveria haver um tapete vermelho para o jantar de caridade, afirmando que aquilo estava parecendo mais com um show de fato, e ela responde dizendo que hoje em dia, jantares de caridade eram mais formais do que de fato significativos, e perguntou em seguida para ele se ele gostaria de caminhar junto com ela no tapete vermelho, mas ele disse que era melhor não, e era melhor que ela fosse sozinha, já que aquilo não era para ele. Sendo assim, ele entraria pelo estacionamento e encontraria com ela depois, e por fim, eles decidem se despedir temporariamente, e logo que ela desceu do carro, já deu para ver que essa garota brilha em qualquer lugar e com qualquer roupa que ela veste, uma divindade completa, e até mesmo as pessoas e os fotógrafos que ali estavam completamente encantados com a beleza da deusa em sua frente, e até mesmo chegaram a se perguntar se ela tinha acabado de chegar na indústria de entretenimento. Porém a Divina Dama é um tanto quanto discreta, e ela apenas ficou em silêncio enquanto caminhava pelo tapete vermelho da fama. A cobra de antes acabou ficando com raiva da atenção que ela estava chamando, se perguntando até mesmo o porquê dos repórteres estarem tirando tantas fotos assim da Divina Dama, até que a Cascavel de antes disse que aquela era a garota do dia anterior, que ela tinha visto usando o vestido que ela gostaria de comprar. Com isso, pela cara que essa sucuri já tinha feito, deu pra ver que ela tentaria algo para poder fazer com que a bela dama fosse humilhada na frente de todos ali. Enquanto as pessoas tiravam fotos dela, ela apenas estava completamente sem graça com relação a tantos flashes assim, até porque ela sempre foi mais do tipo discreta. Quando as duas cobras perceberam que a Divina Dama estava andando rapidamente para sair logo da visão dos fotógrafos, a garota venenosa não podia acreditar naquilo, e de acordo com ela, se ela tivesse vestido aquele vestido, ela com certeza teria ganho muito mais fotos, e disse que assim que ela chegasse mais perto, ela faria com que a Divina Dama fosse completamente humilhada na frente de todos ali. Logo que a secretária da Medusa ouviu aquilo, ela disse que iria parar a Divina Dama então, para que elas começassem a fazer o verdadeiro show acontecer, e realmente deu pra ver que essas duas cobras são de palavra, e logo pediram para que a Divina Dama parasse. Não demorou muito, e elas chamaram seguranças perguntando o que tinha de errado com eles, e como eles ousavam permitir que uma pessoa normal caminhasse no tapete vermelho. Porém eles afirmaram que aquela dama na frente dela tinha um convite, por isso não havia erro nenhum ali. A Cascavel traidora perguntou que tipo de convite, e afirmou em seguida que ela não iria estar no mesmo lugar com ela, dizendo que a Divina Dama fazia com que a festa fosse por água abaixo, dizendo em seguida que aquela festa ou teria a deusa, ou teria essa escória ali, e era para os guardas decidirem. Quando um olhou para o outro, era notável a decisão que eles precisariam tomar nesse momento. Sendo assim, eles imediatamente pediram para que aquele estrume de inseto se retirasse do local, fazendo com que ela se perguntasse o que foi que eles quiseram dizer com aquilo, e eles responderam que ela tinha dito recentemente que não gostaria de estar no mesmo lugar que a Divina Dama ali, então eles apenas estavam pedindo para que ela se retirasse do local. A cobra nesse momento não sabia nem mesmo onde esconder sua face, por estar passando tamanha vergonha na frente daquelas pessoas. Novamente, o ser insignificante estava perguntando o que eles queriam dizer com aquilo, e perguntou se eles por algum acaso sabiam quem ela era realmente, e como eles ousavam expulsar ela dali, ainda mais por ela ser uma super estrela. Porém eles disseram que aquela dama que ela estava querendo que saísse do lugar era justamente a presidente do grupo Zonhai Sunrise, e por sinal, era o convidado especial daquele dia. Sendo assim, era muito melhor que aquela medusa se retirasse do local imediatamente. Após ouvir isso, nem mesmo a Jararaca acreditou que aquela pessoa em sua frente era exatamente a presidente do grupo Sunrise, e elas começaram a pedir desculpa logo em seguida,
dizendo que tinham cometido um erro, e como o jovem Kim estava ali também, ela não poderia simplesmente desistir tão facilmente, até porque era uma boa oportunidade para ela. E logo, a cobra disse que aquilo era apenas um desentendimento, e pediu para que todos ali esquecessem o que aconteceu, deixando tanto a Divina Dama quanto o guarda impressionado, ainda mais por ela ter a audácia de fingir que nada aconteceu depois daquele show todo. Já dentro do hotel, vemos nosso protagonista, e quem chegou logo em seguida do lado dele foi justamente o jovem Kim, e disse algo sobre a roupa que o MC estava usando, dizendo em seguida que o sabor da escória era mais adequado, mas eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Irin responde que com escória ele estava se referindo a ele mesmo no mínimo. Em seguida, ele disse que ele tinha comprado uma jovem garota com uma aparência excelente e perguntou para Lin se ele não gostaria de ir até o clube mais tarde, porém rapidamente ele disse que não estava interessado nisso e era melhor que Kim aproveitasse esse momento sozinho, e não demorou para que o jovem Kim se despedisse momentaneamente do nosso protagonista, dizendo que iria dar um oi para o Sr. Chen, que também estava ali. Assim que o MC ficou sozinho, uma pessoa chegou chamando por ele, e era justamente a senhorita Gu, que sinceramente eu acho que essa deve ser a segunda personagem mais linda dessa série, isso se não estiver lutando de igual para igual com a Divina Dama. Nem mesmo Lin acreditava que ela estava ali, e ela disse que além de ser uma professora da escola de teatro, ela também era vice-presidente da Associação de Cultura e Esportes de Zonghai, e ela foi convidada para estar ali naquele dia. Porém, como o marido dela estava com ela ali também, então ela não poderia falar muito tempo com o jovem protagonista, e por fim ela se retirou, deixando ele sozinho dessa vez. Ou pelo menos, era isso que a gente pensou, já que o jovem Kim chegou imediatamente logo quando ela saiu, e disse que não conseguia encontrar a garota que ele tinha comprado. Além disso, Kim comenta que não acreditava que o protagonista tinha ficado com a vice-presidente da associação, e Lin, já completamente revoltado, ordenou que Kim fosse embora e fosse aproveitar a noite. Ele então recebeu uma mensagem da Divina Dama, dizendo que tinha encontrado alguns amigos no segundo andar para conversar sobre coisas, e logo ela iria descer para poder encontrar com ele. Depois da mensagem dela, ele achou melhor aproveitar a noite para comer algumas coisas então, até porque saco vazio não fica parado em pé. E vemos a garota cascavel de antes conversando com o gado ali da festa. Apesar desse jovem ser uma pessoa pouca coisa importante, ele ainda assim era um completo gado pelo visto, e não parava de bajular a escória da sociedade de antes. E por sinal, a secretária da Medusa avistou justamente o MC, e disse pra ela que aquele era o que tinha humilhado ela na loja de roupas no dia anterior. Com isso, ela decidiu se aproximar mais para poder verificar melhor a aparência dele, e de acordo com ela, como ela não conseguia lidar com a Divina Dama, então ela com certeza seria capaz de tirar o jovem protagonista do caminho dela, sem problema nenhum. Logo, ela fingiu que tropeçou em seu salto alto, e armou uma cena para fazer com que Lin passasse uma vergonha enorme na frente de todos ali. Mas esse jovem não é pouca coisa, e de longe ele já percebeu o que ela estava pretendendo fazer. Sendo assim, ele simplesmente se desviou dela imediatamente, fazendo com que ela caísse completamente no chão, e quem foi a humilhada da vez foi justamente ela. Parece que o feitiço virou contra a bruxa. O gado de antes foi logo ao resgate da cascavel, perguntando se ela estava bem, e perguntou o que tinha de errado com o nosso protagonista, já que mesmo ele vendo que ela estava caindo, ele não moveu um músculo sequer para poder ajudá-la. Mas ele disse que isso não importava para ele se era ela quem estava caindo, e isso deixou ela ainda mais revoltada com o que ele estava dizendo. Logo depois disso, ela decidiu jogar sujo e jogou toda a culpa em cima de Lin, dizendo que foi ele quem tinha tropeçado nela, e ainda assim ele dizia que não tinha nada a ver com aquilo. Mas é claro que tudo aquilo não passava de besteira, e ele disse que era o pé dela que era fraco, e disse para que ela fosse com a pessoa que ela estava no dia anterior, já que com ele ela não iria conseguir nada. Esse comentário dele de antes fez com que a cobra de antes ficasse prestes a ter um ataque cardíaco de tanta raiva naquele momento. A escória, que não passava de gado de mulher, disse para que Lin pedisse desculpas para ela. Do contrário, ele faria com que ele comesse suas próprias palavras, e com as conexões que o papai dele tinha, era mais do que o suficiente para fazer com que o MC ficasse em apuros. E dessa vez, quem chegou roubando a cena foi justamente o jovem Kim, que disse para que as pessoas ali saíssem do caminho. Em seguida, a Medusa traiçoeira estava agindo como uma flor que tinha acabado de abrir, fingindo ser uma boa pessoa para o jovem Kim. E o gado de antes disse que Lin tinha tropeçado na cobra, além de ter dito algumas palavras bem rudes, dizendo também que estava prestes a chamar alguém para lidar com ele, mas ninguém mandou a cobra ficar rastejando onde não devia, até porque isso jamais teria acontecido se não fosse culpa dela. Mas ainda assim, a garota continuou a inventar mentiras, dizendo que apesar de ele secretamente ter tropeçado nela, ela não tinha se machucado, e ela agradecia pela preocupação dele. Porém, ele não estava dando a mínima para ela, e perguntou se ela por acaso era digna de fazer com que ele tropeçasse. Já completamente revoltado, ele gritou com as escórias e com a estrume de inseto, dizendo que Lin era amigo dele, e se por algum acaso eles mexessem com ele, com certeza não teria lugar em Zonghai que eles poderiam ficar, deixando tanto ela quanto o gado de antes com medo enorme do que poderia
poderia acontecer com eles, se eles permanecessem querendo humilhar nosso protagonista. E logo depois disso, os dois começaram a pedir desculpas para o jovem Lin, e no final saíram imediatamente dali com o rabo entre as pernas, exatamente como cachorros acuados. Que então disse que levaria nosso MC até o andar de cima, e depois voltaria depois que o jantar começasse. E temos um corte para onde a divina dama estava, toda elegante conversando com suas amigas. Como Lin não tinha mais nada para fazer por ali, ele disse que Kim poderia ir e se divertir, e ele respondeu dizendo que se ele precisasse de qualquer coisa, bastasse que ele ligasse para ele. Porém, antes que Lin pudesse chegar perto da divina dama, uma outra escória apareceu logo em seguida, perguntando para o seu gado se o presente para a senhorita Di estava pronto. E pelo visto, todo lugar que Lin vai tem alguém querendo caçar encrenca com ele. Acho que essa obra no final das contas não passa disso. Poderia ter algumas coisas para poder inovar um pouco no enredo da história. Às vezes é até cansativo trazer resumos dessa narrativa, mas enfim, vamos continuar. Pelo visto, o presente que o inseto tinha levado era uma aliança de noivado, e o nome desse estrume é Zhengyan Zhao, ou pelo menos eu acho que é isso. Logo depois, ele disse para o seu inseto particular que ele fosse e limpasse o caminho, mais precisamente que ele tirasse as pessoas do caminho em si, mas que não era para ele usar métodos extremos, era apenas para ele pegar o dinheiro e pagar para que elas saíssem, até porque ele não queria que a senhorita Di soubesse que ele estava propenso à violência. Logo depois disso, o inseto particular fez o que seu dono mandou que ele fizesse, e começou a pedir para que as pessoas saíssem dali por um tempo, até que chegou a vez do nosso protagonista, e ele disse que uma confissão para uma lady aconteceria ali em breve, e pediu para que ele saísse do caminho, além de que eles iriam pagar para ele para que ele fizesse isso. Interessado na proposta do rapaz, ele perguntou quanto que eles pretendiam pagar a ele, entregando assim um pequeno montante de dinheiro para Lin, esperando que ele gostasse daquilo. Ao ver aquela pequena quantia de apenas 5.000 yuan, ele perguntou se as pessoas ali por acaso realmente se venderam por tão pouco. Com isso, ele perguntou se por acaso 20.000 poderia comprá-lo por apenas 10 minutos, mas ele disse que queria 100.000 somente por 10 minutos, ou até mesmo dobraria o preço disso. Com isso, foi a vez da escória suprema aparecer, dizendo que tudo era questão de um grau, e ele esperava que Lin tivesse autoconsciência disso, e logo ele disse que 100.000 não era muito, e se ele não pudesse pagar essa pequena quantia de dinheiro, como ele pensava que poderia conquistar uma garota ali. No final, a escória acabou aceitando comprar o tempo que o protagonista disse por 100.000, na intenção de fazer com que ele saísse do caminho para poder se declarar para a divina dama. Lin simplesmente pegou o dinheiro que o jovem mimado de antes entregou para ele, fingindo aceitar assim a proposta dele de abrir caminho. Imediatamente após pegar o dinheiro, ele desejou sucesso ao jovem mestre em seu namoro à distância. Isso fez com que o jovem mimado ficasse sem entender muita coisa inicialmente, porém logo as dúvidas dele iriam acabar completamente. Isso porque ele imediatamente se aproximou da divina dama, que ficou surpresa por vê-lo ali em cima. E como já tinha um tempo que ele não via ela, ele decidiu por si próprio ir até ela para matar um pouco as saudades. Depois disso, a divina dama acaba dizendo que estava falando com suas amigas, que não viam elas há um bom tempo já, e por isso elas estavam conversando um pouco mais sobre as coisas do dia a dia. Uma das garotas acabou comentando que aquele jovem incrível estava ali somente por ela, e como logo o jantar iria começar, eles poderiam descer. Sendo assim, outro dia eles falariam sobre negócios, mas em uma outra ocasião mais propícia. Depois disso, a deusa acabou se despedindo de suas amigas, dizendo que eles iriam descer antes delas nesse caso. Após se despedirem das amigas dela, não demorou para que ele a acompanhasse até o piso inferior, e não demorou muito para que o garoto rico de antes ficasse sem entender completamente nada do que tinha acabado de acontecer. Isso porque ele não conseguia acreditar que o protagonista facilmente conseguiu arrastar a divina dama para outro lugar rapidamente. Foi só nesse momento que ele percebeu que Lin, na verdade, estava brincando com o jovem desde o início, e o usou para ganhar alguns trocados ainda por cima. O seguidor desse jovem perguntou se não era melhor esquecer de tudo o que aconteceu, mas pelo visto ele não gostou muito de fazer papel de bobo. Sendo assim, ele iria apenas esperar por uma oportunidade para poder ensinar uma lição para Lin. Um tempo depois, um nobre estava prestes a anunciar alguma coisa naquela tal festa. Nesse momento, ele agradeceu a todos por sua ilustre presença naquele lugar, e ele finalmente deu a abertura do jantar oficialmente. Por algum motivo, depois de ele dizer isso, as pessoas começaram a pegar seus pares e começaram a puxá-los para uma dança. Inclusive, até mesmo Lin ficou admirado com aquilo, já que era para ser somente um jantar de caridade. E imediatamente as pessoas começaram a dançar, deixando ele um tanto quanto confuso por causa disso. A bela dama tentou explicar para ele que jantar era apenas um nome,
e de acordo com o processo depois da abertura, a dança era meio que uma obrigação praticamente. Ela disse também que o dinheiro adquirido ali seria doado para o Projeto Esperança, e pelo visto seguia os mesmos processos desse jantar de caridade. Logo, Lin puxou a bela dama para uma dança também, e é claro que ela jamais recusaria uma oferta como essa, principalmente por ser um convite vindo diretamente do cara que ela gosta. No final, eles acabaram arrasando como sempre, ou pelo menos ela arrasou, já que essa garota parece literalmente uma divindade em tudo que ela faz. Durante a dança, ela perguntou para Lin por que ele dançava tão bem, mas ele não pôde responder que um mágico nunca revela seus segredos, já que temos um corte para o jovem que estava morrendo de inveja do nosso protagonista, e pelo visto, ele estava revoltado por Lin ter enganado ele anteriormente, e esse rapaz estava apenas esperando pela oportunidade para poder fazer ele pagar. Lin então recebeu uma ligação repentinamente, e ele tirou um tempo para poder atender o telefone, mas logo ele percebeu que era um conhecido seu. Eu não sei se esse rapaz era amigo dele do colégio, que já apareceu antes, ou se é outro personagem, mas enfim, ele dizia que tinha sido hospitalizado com apendicite aguda, e perguntou se ele poderia por favor cobrir sua aula no dia seguinte. Do contrário, o diretor iria reduzir do salário dele novamente. Como o protagonista estava relativamente livre no dia seguinte, então ele poderia apenas enviar o horário que ele deveria estar lá, e também o lugar que a aula aconteceria, que assim ele iria cobrir o jovem. No dia seguinte, vemos uma escola de natação, e Lin acabou recebendo uma calorosa recepção dos alunos de seu amigo. Como ele estava ali somente para uma lição, ele perguntou para os alunos o porquê de eles estarem tão empolgados assim, e pediu para que eles não rissem e fossem para a sala de aula. Vemos então a piscina, onde pelo visto tinha algumas pessoas que formaram seu próprio grupo de escórias. Um outro avisa esse jovem ser que já dá para imaginar que é tóxico, que a próxima aula seria de inglês, e perguntou se ele não iria ir para a aula. Como resposta, ele diz que não iria, pois sua deusa estava indo para a aula de natação em breve, e ele ficaria ali somente para poder vê-la. Até mesmo o jovem de antes ficou impressionado, já que essa não era a primeira vez que ele tinha trocado de deusa pelo visto. Pouco tempo depois, o protagonista entrou com seus alunos para a aula de natação, e ele perguntou o que havia de errado com aquelas pessoas e o que estava acontecendo. Além disso, de acordo com as regras da escola, para poder usar a piscina você normalmente precisa usar um uniforme de natação para isso. Revoltado com os jovens ali, ele perguntava como foi que eles tinham entrado na piscina, e a garota tenta dizer a ele que eles eram estudantes internacionais, e por isso, eles tinham permissão para entrar e sair da piscina quando eles quisessem. E já deu para ver que o insignificante de antes cumprimentou nosso protagonista com uma cara de deboche, já querendo tirar onda com a cara de Lin. Depois, ele cumprimentou a outra garota, que logo se escondeu atrás do MC. Ele se apresentou para ela como estudante internacional e etc. Nada de importante na verdade, e ele estava querendo se aproximar mais ainda dessa garota. Nesse momento, a garota estava completamente assustada, e Lin percebeu isso imediatamente, e logo começou a dizer para os jovens ali que de acordo com as regras da universidade, estudantes não tinham permissão para entrar na piscina privada, e eles sabiam muito bem disso. Depois disso, o inseto perguntou se o professor por acaso era novo ali, e se vangloriou de ser um estudante estrangeiro, e eles precisavam nadar, e disse algo sobre toureans aromanticos morrerem se eles não nadassem no gelo. Novamente ele se dirigiu à jovem dama, a chamando de deusa e disse que sabia que ela era tímida, mas uma vez que ela o conhecesse melhor ela não sentiria repulsa por ele. Mas ela gritou imediatamente após ouvir isso, dizendo que não gostava de estrangeiros, e pediu por favor para que ele ficasse longe dela. A escória então começou a dizer que o lugar que ele veio era muito mais romântico e melhor do que aquele lugar que eles estavam, com aquele grupo de pessoas incompreensíveis. Os outros alunos ficaram revoltados com o jovem de antes, dizendo para que ele não fosse um ser insignificante e covarde ali. Depois disso, o lixo não reciclável começou a dizer para que os alunos batessem neles, e se eles fizessem isso, era fato que eles seriam expulsos imediatamente após isso. Um outro aluno comentou que todos diziam que o Kung Fu chinês era muito poderoso, e os covardes na verdade eram eles. Enquanto os insetos riam na frente dos outros alunos, já deu para ver que eles ficaram completamente revoltados com esses estrangeiros arrogantes. Porém quem agiu dessa vez foi nosso protagonista, que deu um belo chute na escória de antes que estava se achando demais, o empurrando assim imediatamente para a piscina. Todos os alunos ali ficaram admirados com a atitude de Lin, e meio que começaram a admirá-lo ainda mais por causa de seus recentes feitos. Quando o lixo não reciclável se aproximou, o outro perguntou se ele estava bem, e imediatamente ele se dirigiu ao professor, perguntando como ele ousou fazer isso com ele. E pelo visto, Lin não queria dar aquela aula também, mas talvez ele quis dizer que não iria permitir que Lin desse aquela aula também. E pela atitude dele logo depois disso,
Deu para ver que era exatamente isso que ele quis dizer, já que começou a soltar guaraná na piscina inteira, até ficar vazio. Nem mesmo Lin acreditou no que estava presenciando nesse exato momento, e a imagem que a garota tinha sobre os estrangeiros só piorou ainda mais depois dessa cena. O lixo então disse que se eles não se importarem, eles iriam resumir a aula daquele dia. E outras duas escórias também se aproximaram para poder fazer o mesmo que o ser insignificante. O amendoim queimado disse que como já tinha um tempo que ele queria ir ao banheiro, aquela era a oportunidade perfeita para poder se aliviar. Os alunos estavam loucos para poder ceifar a vida daquelas escórias em sua frente, já que eles estavam indo longe demais. Depois de se aliviarem, ele chamou seus capangas para que eles saíssem dali, para que assim eles não atrapalhassem os alunos em sua aula de natação. Nesse momento, Lin estava completamente revoltado com eles, e disse que eles somente poderiam sair daquele lugar se eles bebessem a água da piscina. O inseto respondeu dizendo que ele estava sonhando, e disse também que iria dizer ao diretor sobre o chute que ele deu nesse estrume de gado, e avisou Lin para que ele esperasse por sua expulsão. Mas antes de dizer mais alguma coisa, Lin se aproximou imediatamente dele, fazendo com que ele se trancasse todo. Como o chute anteriormente dado não tinha sido bastante ainda para a escória, Lin deu um belo tapa na face do ser insignificante, que quicou como uma bola de basquete logo depois disso. E o protagonista comentou que apenas uma quicada ainda não era o bastante para um ser como ele. Sendo assim, Lin iria ajudá-lo a dar mais algumas quicadas. Os insetos que estavam seguindo o ser desprezível de antes foram para cima do MC na tentativa de acabar com ele, mas pelo visto esse protagonista é treinado para todo tipo de situação. E não demorou para que ele usasse o próprio peso do corpo do outro inseto para arremessá-lo contra o chão, fazendo assim com que os alunos ali ficassem impressionados com os movimentos de Lin. E pouco tempo depois, ele conseguiu acabar com todos os que estavam do lado do ser insignificante de antes. E pelo visto ele não iria perdoar nem mesmo as garotas que estavam com eles também, que logo começaram a correr implorando por ajuda. O inseto, que ainda não tinha aprendido a lição, disse para que ele não se aproximasse novamente, e se Lin tocasse nele, Lin iria definitivamente ser expulso da escola. Já cansado de ouvir aquelas baboseiras, o protagonista grudou o tamanduá pelos cabelos, e quando eles se aproximaram da piscina, o inseto perguntou o que ele pretendia fazer, e já colocando a cabeça do estrume de gado completamente na água, ele disse que ninguém ainda tinha se atrevido a tentar expulsá-lo da universidade até agora, e perguntou em seguida se ele por acaso tinha bebido bastante, fazendo com que a escória assumisse a derrota dizendo que estava errado esse tempo todo. Depois disso, ele perguntou se os outros seguidores do inseto precisariam de alguma ajudinha para fazer o mesmo que o lixo de antes estava fazendo. E logo depois de dizer isso, os outros começaram a beber a água que eles mesmos soltaram guaraná nela anteriormente. Uma pessoa apareceu repentinamente, tentando impedir Lin de ir adiante com esse plano de vingança dele. Esse insignificante era vice-presidente executivo da divisão universitária, e perguntou o que Lin estava fazendo. Imediatamente a escória disse que Lin estava batendo neles e os forçando a beberem a água da piscina, e ele gostaria de processá-lo. Enquanto o inseto tinha sua alma saindo do corpo, o outro inseto superior perguntou o que Lin estava fazendo. Isso porque aqueles alunos eram estudantes estrangeiros, e perguntou se ele estava tentando criar uma disputa internacional. Depois disso, ele perguntou qual era o problema de eles serem estudantes estrangeiros. Isso porque eles eram completamente arrogantes na escola. Perguntou se tinha sido ele que tinha dado privilégio para aquelas escórias de antes. O vice disse que estudantes estrangeiros também eram tratados como humanos, e perguntou o que Lin quis dizer com privilégios. Além disso, ele iria lidar com aquilo com métodos sérios, e avisou Lin para que ele preparasse para uma responsabilidade legal. O protagonista então responde que parecia que o vice-diretor pelo visto não tinha percebido ainda quem lidaria com quem ali. Esse comentário dele deixou o inseto de antes completamente revoltado, já que ele era somente um professor substituto, e ainda assim ousava falar com ele daquela maneira. Depois disso, ele imediatamente chamou Lin para que eles fossem até a sala do diretor-geral imediatamente, para que eles vissem se ele não iria acabar com a raça de Lin. Sem pensar duas vezes, ele chamou o inseto de antes nesse caso, para que eles fossem então para a sala do diretor e ver o que ele pensava sobre isso. Na sala do diretor em si, ele disse o que Lin tinha feito anteriormente, e a surra que ele deu nos alunos, afirmando que isso deveria ser tratado de forma séria e jamais deveria ser tolerado. Lin então comenta porque a escória não dizia também que um estudante estrangeiro chamado George estava assediando brutalmente as alunas femininas daquela universidade, além de estar mijando na piscina também. Completamente alterado, a escória dizia para Lin ficar quieto, pois ele estava se dirigindo ao diretor, e aquele não era lugar para ele falar. Dessa vez, foi o diretor que disse que Lin era oficialmente o vice-diretor honorário daquela escola, e perguntou para o lixo não reciclável se Lin por algum acaso não era qualificado para intervir a essas atitudes dos alunos. Como sempre acontece, mais um acabou passando por maus bocados após essa descoberta, e infelizmente essa obra só se resume a isso praticamente. Depois disso,
O diretor disse que a escória de antes estava temporariamente incapaz de dar aulas, e ele iria reportar tudo o que aconteceu, um fato após o outro, para o quadro escolar, e disse para que ele esperasse por mais novidades em casa. E por fim, o inseto saiu da sala do diretor completamente cabisbaixo. Depois disso, a garota de antes apareceu com uma pequena maleta de curativos, perguntando se Lin estava bem. Respondendo a garota, ele disse que estava tudo bem, e o cara de antes tinha sido demitido. E agora, a escola iria punir severamente aqueles estudantes estrangeiros. Repentinamente, a garota entrega para Lin a maleta de primeiros socorros que ela tinha levado ali, mas deu para perceber que ela estava um tanto quanto envergonhada demais. O motivo disso realmente, ainda não sabemos dizer. Ela diz que quando tinha visto Lin lutar há pouco tempo atrás, ela percebeu que a mão dele acabou sendo ferida nesse processo, mas ele diz que estava tudo bem, e tinha sido apenas um leve arranhão. No entanto, pelo visto ela não quis saber do que ele estava dizendo, e imediatamente colocou um curativo na mão dele. Depois disso, ela o agradeceu profundamente, já com uma face de quem estava apaixonada pelo protagonista. Esse cara deve passar mel no corpo. Nunca vi tanta mulher afim da mesma pessoa como nessa obra. Lin pergunta o porquê de ela estar agradecendo ele, já que ele não tinha feito nada demais. Pelo menos era isso que ele pensava. Mais uma vez envergonhada, ela perguntava para ele se ainda doía, mas pelo visto estava tudo bem, e ele já não sentia mais dor alguma em sua mão. Repentinamente ela acabou recebendo uma ligação, e Lin decidiu se retirar, perguntando para ela onde ela esteve ultimamente, já que ela sequer tinha respondido a chamada em seu telefone. Além disso, ele deu a ideia de eles saírem naquela noite para poder beberem um drink. Já falando com alguém no seu telefone, ele perguntava onde eles iriam se encontrar para beber, além de que ele já tinha terminado seu serviço ali onde ele estava. E a pessoa passa então o local para eles se encontrarem. E também pediu para que Lin ligasse para ele de volta quando ele chegasse no local do encontro. Vemos então o carro do protagonista estacionado em frente a um edifício relativamente grande. E logo depois vemos que ele tinha chegado no local do encontro. Descobrimos também que essa propriedade era justamente do jovem Kim, e Lin tinha prometido para ele um cartão de crédito anteriormente. Na recepção do local, a recepcionista pergunta para nosso protagonista se ele por acaso tinha ido sozinho ali, e ele responde que sim, dizendo que gostaria de um cartão para poder entrar. Em seguida, ela pergunta que tipo de cartão ele gostaria, e começou a dar os preços de alguns cartões mais básicos. No entanto, ele imediatamente disse que gostaria de um pacote do cartão Imperial. Ela acabou ficando assustada, e disse que o pacote Imperial era o pacote mais top de linha que eles tinham e o preço estava em torno de 185 mil. E após ouvir o preço do cartão, ele não pediu somente um deles, mas sim dois. Isso fez com que a garota ficasse completamente impressionada, pois aparentemente isso ainda não tinha acontecido antes. Depois disso, ele se retirou, e as pessoas comentavam se ele não era o amigo do jovem Kim, além de ele ser muito rápido e generoso também. Logo após comprar os dois cartões, Lin acabou encontrando com o subordinado de Kim, e não demorou muito para estarmos dentro de uma sala, onde tinha uma bela garota vestida de coelhinha. Imediatamente a garota foi recepcionar nosso protagonista, e ela comenta que eles estavam esperando por ele. Logo, quem chegou foi justamente Kim, que começou a apresentar alguns amigos dele que ele tinha ali. Esse jovem era Lian Jimin, e a família dele era dona de uma linha aérea chamada Shinhua. Esse outro se chama Gao Zongjian, e a família dele era responsável por produzir vários produtos de excelentíssima qualidade. E logo eles se cumprimentam formalmente, mas Lin não via a hora de deixar as formalidades de lado para que assim eles pudessem começar a beber logo. Depois de se sentarem para poder conversar, o protagonista saca os dois cartões que ele tinha consigo, e disse que ele tinha somente ido pegar o pacote Imperial justamente por causa de Kim, mas Kim responde que ainda assim, ele se mostrava interessado bastante no local em que eles estavam, ou alguma coisa assim. Depois disso, vemos uma garota que apareceu para oferecer a eles um vinho e um prato de frutas. Aparentemente essa garota conhecia o jovem Lin, e perguntou o que ele estava fazendo ali. E por incrível que pareça, eu ainda não me lembro dessa garota, mas acho que já vi ela em algum lugar. Minha memória é fraca demais, eu confesso. Kim pergunta se ela por acaso era estudante dele, e ele responde que ela era estudante da faculdade de professores, e ele apenas deu aula para ela como um professor substituto. Depois disso, Lin acabou lançando um olhar intimidador em cima da jovem garota, que imediatamente começou a tremer, sem saber como agir ou responder ao protagonista nesse exato momento. Nesse momento, um deles disse que uma vez que ela era um deles agora, era para ela se sentar e beber com eles também. Kim ainda disse para que ela não se preocupasse muito com os detalhes, e pagaria ela 10 mil por cada copo que ela conseguisse beber. Respondendo ele, ela pedia desculpas gentilmente, e que não poderia beber. Lin, completamente revoltado, acabou chutando a mesa após ouvir o que ela disse, e ainda pergunta como ela poderia trabalhar ali, se ela sequer poderia beber algo. E se esse fosse o caso, era melhor que ela não trabalhasse ali então. A garota então pediu por favor para que Lin não reclamasse dela, e ela comenta consigo mesma de que ela ganharia 10 mil yuan por cada copo que ela conseguisse beber.
Após isso, Kim jogou em cima da mesa os 10.000 que ele tinha prometido anteriormente, e disse em seguida que ele era um homem de palavras, e ele iria contar quantos copos ela iria conseguir beber. Depois disso, a garota não teve nem tempo para pensar mais, e imediatamente começou a beber. Aparentemente ela estava com um pouco de receio, já que pelo visto ela ainda não tinha bebido em sua vida. O primeiro copo ela conseguiu beber tranquilamente, e no segundo, ela já estava tendo um pouco de dificuldade. Enquanto ela bebia, Lin observava atentamente, e pelo visto Kim percebeu que ele queria ensinar algum tipo de lição para aquela jovem garota. Por falar nela, ela começou a sentir um rebuliço dentro de si, e não demorou muito para que ela colocasse para fora tudo que ela tinha bebido anteriormente. Mas ainda assim, Lin deu a ela o valor referente ao que ela conseguiu ingerir. Descobrimos então que ela conseguiu ingerir apenas 2 copos, e atingiu o seu limite. Sendo assim, ela recebeu 20.000 yuan como prometido anteriormente pelo jovem Kim. Mas ela disse que ainda conseguia beber mais, e pediu para que ele não fizesse ela sair dali. Mas como ela tinha acabado de vomitar somente com 2 copos, ele perguntou para ela como que eles poderiam continuar jogando, e pediu para que ela saísse dali imediatamente. Com lágrimas em seus olhos, a garota não tinha mais muita opção além de fazer o que o jovem Kim tinha pedido. E por fim, ela finalmente decidiu apenas pegar o dinheiro e se retirar do local. Mas pelo visto, Lin estava incomodado com alguma coisa, e pediu em seguida para que Kim enviasse alguém para poder seguir ela secretamente, e não permitisse que ela entrasse em nenhum problema maior. E logo, vemos que o jovem de antes que recebeu o jovem Lin foi o escolhido para ficar responsável por aquela bela jovem dama. Depois disso, Kim perguntou para Lin qual era o tipo de relacionamento que ele tinha com aquela garota, e o porquê de ele estar com tanta raiva assim. A coelhinha comenta que depois de tudo, aquela garota ainda era estudante dele, e como aquele era um clube da noite, com certeza aquele não era um bom lugar, e ela pensava que a raiva de Lin vinha justamente desse motivo. Kim comenta que elas já são adultas, e elas sabiam o que elas gostariam de fazer. Além disso, pediu para que Lin não ficasse tão chateado com isso, e apenas bebesse logo. E em silêncio, ele decidiu beber um pouco para esquecer dos problemas. No entanto, não demorou muito tempo para que ele recebesse uma ligação em seu celular. Assim que ele atendeu, a pessoa do outro lado da linha dizia que alguns encrenqueiros do lado de fora. Imediatamente Kim chamou seus companheiros para que eles fossem até lá fora resolver o problema que tinha acabado de aparecer. Porém, rapidamente o protagonista o impediu, e disse para que ele não se apressasse, pois ele mesmo iria sair para verificar a situação, e pediu também para que eles continuassem na casa e continuassem bebendo normalmente. Com isso, Kim disse que deixaria isso com ele então. E por fim temos uma cena do lado de fora, onde pelo visto um tipo de tumulto estava acontecendo. Para piorar ainda mais, vemos a antiga aluna do protagonista meio zonza, sendo carregada pelo jovem que ficou responsável por ela. Quando Lin finalmente apareceu perguntando o que tinha acontecido, o jovem responde que quando ele tinha saído da caixa, ele encontrou aquelas pessoas que queriam levar aquela jovem embora. E Lin, completamente cheio de atitude nessas horas, perguntou para os hooligans qual era o problema. Continuamos com o jovem se dirigindo diretamente ao nosso protagonista, perguntando se ele realmente iria defender aquela garota. Respondendo o rapaz, Lin pergunta se ele gostaria de levá-la, e ele diz que ela era a garota número 1 na metrópolis. Além disso, ela disse que iria ir com eles depois para poder beber, e perguntou para Lin se ele ainda assim iria se intrometer em seus assuntos. Depois disso, o jovem ainda perguntou se ele sabia quem era que estava naquela casa, e era justamente o dono do bar Hurricane, o mesmo que passou por maus bocados por ir contra nosso protagonista. Lin finalmente percebeu de quem o jovem estava se referindo, e disse para que ele dissesse ao seu chefe para ir até ali, e se ele concordasse, ele deixaria ela levar a garota para a cidade. Sem acreditar no que o protagonista tinha acabado de dizer, ele perguntou se ele realmente estava dizendo ao rapaz para que ele ligasse para alguém, e falou para que o protagonista se apressasse e entregasse logo aquela garota, pois ele queria levá-la embora. Antes que as coisas pudessem ficar mais sérias para o lado de Lin, o rapaz que estava com ele acabou indo para cima do jovem com uma faca, sem pensar 2 vezes, atingindo assim o rapaz em sua perna imediatamente, mostrando para ele que ele não estava lidando com qualquer pessoa naquela cidade. Isso fez até mesmo Lin ficar impressionado, já que aquela era uma atitude um tanto quanto violenta da parte do rapaz que estava com ele. Nesse momento, foi a hora que o rapaz e seus capangas finalmente perceberam que aquela era uma briga que eles possivelmente não poderiam ganhar, mas ainda assim eles não iriam desistir tão facilmente, tanto que eles perguntaram como que eles foram capazes de ferir seu chefe, e eles iriam levá-los para conhecer os seus túmulos a partir de agora. O rapaz então responde de volta,
garota, dizendo que qualquer um que ousasse se aproximar deles, ele iria fazer com que eles conhecessem o mundo dos espíritos imediatamente. Em seguida, a escória de Antes perguntou o que um de seus capangas estava esperando, e ordenou que ele chamasse o dono do bar Hurricane imediatamente. Por falar nele, pouco tempo depois ele apareceu, já pedindo desculpas para nosso protagonista, afirmando que aqueles eram seus homens, e que eles eram cegos por não enxergarem quem ele realmente era. Depois disso, ele ainda perguntou como que Lin gostaria de lidar com esse assunto, mas pelo visto ele estava de bom humor, e disse que era para ele pegar seu pessoal, e nunca mais deixasse ele vê-los novamente. Após se livrar dos insetos, Lin finalmente foi ver como a garota estava, e disse para que o jovem que estava com ele passasse um recado para Lin sobre o que aconteceu, e ele iria ir embora primeiro. A garota então começou a pedir desculpas para nosso protagonista, e finalmente Lin a conduziu até o seu veículo. Já dentro do carro, ele perguntava por que ela estava cobrindo a boca, e ela disse que estava com medo de colocar tudo para fora novamente. Um tempo depois, eles chegaram ao Península Hotel, e ela pergunta que lugar era aquele. Quando ele responde qual era o lugar que ele tinha levado ela começou a se perguntar o motivo de ele ter levado ela até o hotel em si, tanto que a garota acabou pensando coisa que de fato não iria acontecer da parte dele. Quando Lin chegou no quarto que ela iria ficar, ele abriu utilizando apenas um cartão, e ela comenta que gostaria de ir para casa. Ele então perguntou como ela pretendia ir para casa nessas condições, e também se a família dela não iria ficar preocupada com ela quando eles vissem o jeito que ela estava. Mas a garota aos prantos responde que, na verdade, ela não tinha ninguém em casa. Isso porque a mãe dela estava no hospital, e tinha que fazer uma cirurgia por causa de um ataque cardíaco o mais rápido possível, e o pai dela estava fora da cidade também. Sendo assim, se ela não conseguisse o dinheiro, a mãe dela provavelmente iria ir dessa para uma pior, dando um lenço para ela enxugar suas lágrimas. Ele então perguntou se foi por causa disso que ela tinha ido até a metrópolis, e ela responde que o gerente da metrópolis tinha dito para ela que ela tinha uma boa aparência, e que também não teria perigo algum para ela se ela apenas vendesse algumas bebidas alcoólicas, e por isso ela tinha ido até ali. Ele perguntou para ela quanto que a cirurgia da mãe dela iria custar, e novamente em prantos, a garota responde que era muito dinheiro, sem contar que a avó dela estava discutindo em eles venderem a casa e arrecadar o bastante para que os cuidados médicos de sua mãe pudessem ser quitados. Novamente Lin fez mais uma pergunta, e dessa vez ele queria saber quanto que a casa dela custava, mas a garota acabou não respondendo ele, e disse que iria apenas conseguir alguns trabalhos, e inclusive ela não estava buscando nada em particular e aceitava qualquer coisa desde que ela conseguisse fazer dinheiro. Imediatamente ao ouvir isso, ele pediu para que alguém do hotel dissesse ao gerente para que ele levasse uma mala com 500 mil até o quarto em que ele estava hospedado. E pouco tempo depois, o mesmo apareceu com uma maleta cheia de dinheiro, exatamente como nosso protagonista havia pedido anteriormente. Depois disso, ele disse para a garota pegar primeiro o dinheiro, já que no momento, o tratamento da mãe dela com certeza era a coisa mais importante ali, e ela o agradeceu imediatamente após ver a atitude nobre dele. Além disso, a garota comenta já com lágrimas em seus olhos novamente, que não tinha nada para poder pagar o nosso protagonista por causa de sua atitude completamente nobre. Ele imediatamente comenta que ela não precisava pagar ele, e era apenas para que ela pegasse o dinheiro e fosse cuidar de sua mãe. Infelizmente eu tive que cortar essa parte, mas a garota acabou querendo dar um presente de aniversário para Lin. E digamos que pouco tempo depois o telefone tocou e ela teve que sair para atender, e a pessoa no telefone dizia para que ela fosse para casa imediatamente, e que o tio e a tia dela estavam lá. Nem mesmo ela acreditou na notícia, e perguntou o porquê de eles terem ido lá, pedindo em seguida para que sua avó não se preocupasse, pois logo ela estaria de volta. Ao ver o desespero da garota no telefone, ele pergunta se tinha acontecido alguma emergência, além de que ele iria levá-la lá imediatamente. Pouco tempo depois, eles estavam no distrito de Shugun, e ele diz para que eles subissem logo, afirmando que ela não precisava se preocupar sobre os custos da mãe dela, além de que ele tinha contatado o melhor hospital e eles iriam chegar em breve para poder pegar a mãe dela. E novamente, a garota o agradeceu, mas dessa vez com um sorriso em seu rosto, e disse para Lin que ela iria continuar a retornar o favor a ele quando ela terminasse de resolver os assuntos familiares ali, deixando ele um tanto quanto sem graça sobre isso. Em seguida, finalmente eles chegaram no local, e a avó da garota acabou a recepcionando imediatamente após sua entrada. Além da avó da garota, encontramos também algumas escórias tóxicas interesseiras e oportunistas no local também. Temos então uma visão para a mãe da garota, que aparentava realmente estar bem mal de saúde. Logo, a tia dela pergunta se ele por acaso era seu namorado, e pelo jeito que ele se vestia, ele parecia ser bem de vida. Ela responde que ele na verdade era seu professor, e não era para ela cometer erros como esse. E logo ela apresentou Lin para sua tia e tios também. A Cascavel imediatamente disse que não queria ocupar muito do tempo da jovem dama, mas os 5 mil que ela tinha pego emprestado com ela antes, deveriam retornar para ela o mais rápido possível, deixando a garota um tanto quanto assustada. Um outro inseto comenta que não somente ela deveria pagar os 5 mil de sua tia, mas também os 4 mil que ela devia para ele. E completamente assustada, ela comenta que quando sua mãe estava no hospital, ela apenas tinha pego 3 mil emprestado, e se
se perguntou como aquele valor tinha virado 4.000, já completamente alterados. Eles diziam que aquilo não importava, e era para ela pagar pelo dinheiro que ela tinha pego emprestado. Após verem o tipo de escória que seus parentes eram, a garota soltou um belo grito, afirmando com todas as palavras que eles estavam indo longe demais com isso, perguntando em seguida também quanto dinheiro o pai dela tinha dado a eles enquanto ele ainda estava vivo, dizendo que eles estavam intimidando ela que agora era órfã, e sua mãe daquela maneira que eles estavam agindo. Já completamente alterada, a garota perguntou o que o seu segundo tio estava fazendo ali também, sendo que ela não tinha pego nenhum dinheiro emprestado com ele. O Strome responde que é verdade que ela não tinha pego nenhum dinheiro com ele emprestado. No entanto, quando a mãe dela estava hospitalizada, a segunda tia dela passou vários dias com ela no hospital. Sendo assim, mesmo que ela tenha ficado fora nos plantões por alguns dias, com certeza o dia dela valia várias centenas. Porém, ele não se importava com o que a garota queria, e era apenas para que ela desse a ele 1.000 yuans, e estava tudo certo. Completamente impressionada, ela não acreditava que as pessoas de sua família estavam cobrando ela por algo como isso, e só então foi que ela reconheceu as verdadeiras escórias que seus parentes eram. Novamente indo contra seus parentes, ela afirmou que iria pagá-los. Porém, agora sua mãe estava esperando para poder ir ao hospital, e eles ainda tinham a audácia e a coragem para pedir dinheiro em uma situação como essa. Lin então diz para que ela parasse com isso, e desse logo dinheiro para eles, e com um olhar um tanto quanto raivoso, ela diz que tudo bem. Logo depois disso, ela pegou a maleta em que estava todo o seu dinheiro, que tinha acabado de ganhar do nosso protagonista, e quando ela abriu a maleta em si, as escórias se perguntavam desde quando ela tinha tanto dinheiro assim, e jogou imediatamente os 10.000 yuans que eles queriam, para que assim eles dividissem entre si e cada um pegasse sua parte, e não era mais para que eles ficassem em sua residência. Os estrumes de inseto disseram após ver aquela quantia enorme em dinheiro, que eles não precisavam do dinheiro urgentemente, então ela poderia pegar primeiro e gastar antes. Porém, a garota estava completamente revoltada com as escórias que eles eram, e disse com todas as palavras que ela não precisava do dinheiro deles, já abrindo a porta para que eles saíssem de sua casa. E assim eles fizeram, porém não sem olhar para trás com um olhar de quem iria querer aprontar alguma coisa para poder prejudicar a garota. A avó da garota então perguntou de onde foi que saiu tanto dinheiro assim, e ela não podia fazer coisas ruins para conseguir dinheiro. No entanto, Lin tentou acalmar a senhora imediatamente, dizendo que aquele não era um dinheiro ilegal, e quando ela fosse trabalhar com ele em sua empresa depois, ela iria pagá-lo aos poucos pelo dinheiro que ela pegou emprestado. Depois de ouvir que o dinheiro veio de forma totalmente limpa, a avó disse para que sua neta imediatamente agradecesse ao protagonista por sua atitude nobre em emprestar o dinheiro para o tratamento de sua mãe. Pouco tempo após essa confusão toda, uma ambulância chegou para poder levar a mãe da garota finalmente a um hospital de ponta, e ele disse para que ela se apressasse e levasse sua mãe ao hospital. Logo temos um corte para o hospital em si, e quando a mãe da garota finalmente estava aos cuidados médicos, ela agradeceu Lin por todo o suporte que ele deu a ela nesse momento de tribulação, e perguntou o que ele achava de ela acompanhá-lo de volta e agradecer a ele apropriadamente. Mas ele responde que era para ela cuidar da mãe dela, e quanto ao pagamento, eles teriam tempo de sobra depois das aulas na faculdade, e agora ele precisava ir embora antes. Portanto, o pagamento ficaria para outra hora, e finalmente ele se retirou do local, deixando a garota a sós com sua mãe. Nesse momento, temos uma cena exatamente para um outro cenário, e vemos a bela cientista juntamente com o senhor que trabalhava com ela. Ao ver os dois daquela maneira, Lin diz que após uma viagem fora do país, os dois estavam um tanto quanto mais ousados pelo visto. O velho até tenta disfarçar dizendo que aquilo não era verdade, e ambos compraram suas roupas no aeroporto, e todas eram de grandes marcas. Porém, deixando esses assuntos secundários de lado, o senhor acabou indo diretamente ao assunto, perguntando se aquele local que eles estavam não era o maior clube de banho em Gongai. Além disso, ele tivesse dito que era para eles irem até aquele local, ele não teria trago a garota também. Porém, Lin tenta disfarçar, perguntando o que o velho estava pensando, e ele apenas viu eles saindo do avião e pensou em levá-los para lá para que assim eles pudessem descansar um pouco. O mal-entendido acabou ficando ainda maior quando um atendente do local disse que Lin não tinha gostado das garotas ali, sendo assim ele mesmo saiu para poder comprar uma para ele. É claro que esse comentário acabou deixando a garota de antes um tanto quanto revoltada, pois não estava de fato acreditando no que tinha acabado de ouvir. Após 10 minutos, a garota de antes disse que eles tinham atingido um total de 32 experts no campo dos chips e litografia, e ali estavam os perfis de todos eles. Porém, Lin acabou jogando os perfis sobre a mesa, mostrando que pelo visto ele não estava tão contente com os resultados, dizendo em seguida que aquelas 5 pessoas tinham trabalhado por anos, e perguntou que outras habilidades eles tinham, perguntando também se ela cobrava uma taxa de consultoria tão alta assim. Quando ele perguntou o que tinha de errado com aqueles caras, ela respondeu dizendo que não eram as habilidades deles que eles gostariam de aproveitar, e sim suas conexões. E partes para fotolitografia precisava ser trabalhada com os melhores em todos os segmentos possíveis. Percebendo o que ela quis dizer, ele perguntou se eles deveriam iniciar o projeto de litografia. Ela responde
responde que tinha uma pessoa-chave, e ela e o senhor ainda não tinham conhecido. Depois disso ele tentou brincar com ela, perguntando se o método de sedução não tinha funcionado direito. Lin então pergunta quem era esse cara, e a prateleira era bem grande. Aparentemente esse jovem era vice-presidente da VR, e era um gênio mundial da computação, chamado Shen Tianzu. O protagonista então percebeu que eles teriam que encontrar um meio para poder fazer com que eles derrubassem esse jovem chamado Shen Tianzu. O senhor comenta que ele pensava que aquela pessoa era a parte mais importante para o desenvolvimento da litografia deles, e perguntou o que ele pensava sobre a jovem Xiao Lu e eles fossem falar com ele novamente. No entanto, Lin disse para que eles esquecessem sobre esse rapaz por enquanto, e era para que eles dessem um tempo a ele para que ele fosse até uma pessoa específica, e visse se ele conseguiria fazer com que esse jovem caísse. Ambos acabaram ficando admirados por Lin querer cuidar desse assunto pessoalmente, e repentinamente ele acabou recebendo uma ligação, e assim que ele atende, a pessoa no telefone disse que algo tinha acontecido, e era para ele ir até sua companhia imediatamente. Entendido o recado do jovem desesperado no telefone, ele confirma que logo estaria por lá, e disse aos seus outros 2 funcionários que tinha alguns negócios para poder cuidar, sendo assim era para eles enviarem as informações de Shen Tianzu para o seu telefone. Com uma alegria tremenda, a garota aceita de bom grado a ordem que tinha acabado de receber, e finalmente temos um corte para as torres gêmeas do nosso protagonista. Chegando lá, os 2 estavam um tanto quanto afobados por causa do que tinha acontecido, e não demorou para que ele perguntasse o que tinha acontecido, para que eles pedissem para ele ir até ali o mais rápido possível. Logo, o jovem acabou tirando um papel pedindo para que Lin desse uma olhada mais de perto naquilo. Assim que ele leu aquilo, percebeu que era uma intimação judicial, e começou a se perguntar quem foi que tinha enviado uma intimação para ele. Em seguida, a garota perguntou se ele tinha ido ao PC para ter sido denunciado. E eu também não sei o que esse PC pode significar. A garota também disse que outro dia, uma pessoa chamada Joaquim enviou uma fatura para ela, dizendo que Lin tinha gasto 370 mil em 2 pacotes imperiais, e ela iria dizer isso para sua irmã, se referindo à Divina Dama, já pensando também que o protagonista pelo visto estava traindo ela, e digamos que ela realmente não estava 100% errada. Quando o rapaz ouviu o valor absurdo que a jovem tinha dito, nem mesmo ele acreditou no quão grande aquilo deveria ser, e logo a garota disse que pelo visto, ele não podia entender nada sobre esse assunto. Depois disso, ele decidiu se sentar em sua cadeira para tentar pensar melhor sobre o que tinha acontecido, e perguntou a para um deles se eles buscaram por algum tipo de falsificação ou algo assim, referente àquela intimação judicial. Ela responde que não tinha anúncios públicos no assistente de programa deles, e algo violou as regulações da fundação e por isso eles estavam sendo processados. O rapaz comenta que quem estava processando eles era a famosa Fundação Doméstica Tianyon, e o julgamento seria realizado no dia seguinte. Como obviamente aquilo não estava de acordo com os sensos comuns, tinha algo de errado acontecendo por ali, e eles não queriam nem dar tempo para que Lin se preparasse. Ele então percebeu que já tinha ouvido falar desse nome anteriormente, até que finalmente ele se lembrou de onde, e era justamente o jovem que ele enganou anteriormente para ganhar uma grana a mais de graça, exatamente o mesmo que estava organizando o jantar de caridade no outro dia. Ele então começou a pensar se poderia ter sido ele quem estava querendo se vingar do protagonista. Como a data do julgamento estava marcada para o dia seguinte às 9 horas, ele iria até lá então. Ela então pergunta o que eles deveriam preparar, e qual advogado contratar. Ele responde dizendo que eles eram um bando de galinhas, e perguntou se ela não poderia preparar uma faca para poder lidar com eles, e disse em seguida que no dia seguinte, ela deveria colocar uma saia curta e fosse com ele até o lugar. Após ouvir isso, a garota perguntou se realmente estava tudo bem vestir uma roupa como aquela, ainda mais em um lugar tão solene quanto a um tribunal. Respondendo ela, ele disse que ela iria ser apenas uma líder de torcida, então o que mais ela iria vestir se não fosse isso? A garota então estava totalmente de acordo com o que ele tinha dito, e ela disse que já tinha comprado várias roupas como a que ele tinha comentado um dia antes disso tudo acontecer. Mudando de assunto, ele pediu então para que ela verificasse uma pessoa para ele, e era justamente Shen Tianzu, e quanto mais rápido ela fizesse isso, melhor seria para ele. Ao ver melhor a foto dele, ela percebeu que ele era um peixe bem grande dessa vez, e perguntou também o quão longe ele gostaria de investigar, e digamos que era o máximo de coisas possíveis, já que se eu disser o que ele disse aqui, com certeza vou perder a monetização do vídeo. E logo, a garota disse que cuidaria de tudo isso. Depois disso, o jovem perguntou para Lin se ele não gostaria de fazer uma inspeção no local, e ele perguntou o porquê dessa inspeção, e de acordo com ele não era uma pessoa tão importante assim para isso, porém ele estava preparado para inspecionar o grupo Shaoyan, e por fim se despediu de seus 2 funcionários. Dessa vez, vemos a empresa da Divina Dama, e na recepção, a garota disse que iria informar a sua chefe imediatamente. No entanto, ele pediu para que ela fizesse silêncio sobre sua presença ali, dizendo que iria checar por ele mesmo. Logo que ele chegou na sala da Divina Dama, ele acabou encontrando com ela se exercitando, e ao se aproximar mais, perguntou o que ela estava fazendo. Isso fez com que ela ficasse completamente envergonhada com o que tinha acabado de acontecer, e perguntou o porquê de ele ter ido ali sem ter dito nada antes. Lin então perguntou
perguntou para ela se o escritório era tão quente assim, e ela disse que ele não entendia nada, afirmando que tinha um desconforto em sua cervical, e por isso decidiu fazer um pouco de yoga para amenizar a situação. Feliz da vida, ele disse que tinha conhecido um doutor chinês, e perguntou o que ela achava de ele dar uma massagem nela, afirmando que pessoas sedentárias como ela eram propensos a treinar o músculo da lombar. Como resposta, ela disse que ele tinha um bom coração, porém não queria pessoas desconhecidas tocando nela. Já brincando com o nosso protagonista, ele então disse que aquilo não era algo fácil de se fazer, sendo assim, ele apenas iria servir a divina dama, pedindo em seguida para que ela se deitasse no sofá, e ele iria dar a ela uma boa massagem. Depois disso, ele decidiu pegar um óleo aromático que tinha ali na sala, e ele tinha pego justamente o que tinha essência de lavanda. Após isso, não demorou para que ele finalmente começasse a dar uma massagem para confortar a divina dama, e no final ele acabou dando uma recompensa para ela como bônus também. Se você gosta dessa história, não esquece de deixar o seu like. Assim o YouTube vai identificar que você apoia o meu trabalho, e também vai acabar divulgando ainda mais meu vídeo. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.